culpado por abuso sexual e difamação em um processo na esfera civil. Carol alega ter sido estuprada por Trump em 1996 em um provador de uma loja de departamentos em Manhattan. O presidente americano nega as acusações. No horário de Brasília, 7h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Oferecimento Unicred, o valor de quem cuida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol do CBN. Ponte Preta, Criciúma, Sete da noite, 34 minutos, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje, Moisés Lucarelli, 17ª rodada da Série B. A Ponte Preta encara o Criciúma. A Ponte Preta, infelizmente, na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, não vence há 10 partidas. Será que sai hoje a vitória da Ponte? Depois de 10 partidas, a Macaca, envolta aí a problemas extracampo, né, principalmente financeiros também, encara o Criciúma, terceiro colocado e que está invicto a 11 partidas, podendo ser líder nesta rodada. Um jogo muito complicado para a Ponte, e é esse jogo que você confere aqui no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Criciúma. Pedindo já sua participação aqui na nossa jornada, mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp no 19991869070. Se preferir também, participe pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola. Mandarei sua mensagem pro ar também nesta jornada entre Ponte Preta e Criciúma pela 17ª rodada da Série B. Já vamos para o Moisés Lucarelli, lá está a repórter Adriana Almeida, que traz as primeiras informações da Macaca. A Macaca buscando essa vitória após 10 rodadas, não é isso, Dri? Muito boa noite para você. Boa noite, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. É isso mesmo, né? A Ponte precisa reagir de alguma forma e reagir essa noite significa simplesmente vencer. O problema, como você bem disse, é que o time não vence há 10 jogos, é o vice-lanterna da Série B, somou só 8 pontos em 16 partidas. É a pior sequência do século
deste clube alvinegro histórico. E para piorar, a galera continua indo embora do Moisés Lucarelli. Eu digo jogadores, a debandada continua e a tendência é que continue assim. O lateral direito Thales é o desfalque porque notificou o clube por falta de salários e disse que só volta a vestir a camisa alvinegra depois que as pendências financeiras forem quitadas. Quem já tinha ido embora anteriormente, Potker, que já não vestia a camisa da Ponte na rodada passada, agora oficialmente fora da Ponte Preta também por questões salariais. E a única novidade à disposição do Márcio Zanatti foi o André Lima, que está livre de suspensão. É um dos titulares do time de hoje, que joga num sistema com 3 zagueiros. A Ponte precisando demais dessa vitória para, quem sabe, dar algum suspiro na Série B, Fábio. Isso aí, a Ponte Preta tentando essa vitória de pós 10 rodadas e enfrenta um adversário que luta na parte de cima da tabela. O terceiro colocado, o Tigre Carvoeiro, lá de Criciúma. O Criciúma tentando buscar, pelo menos nessa noite, a liderança da competição para vencer a Ponte Preta e ampliar a série invicta. Está a 11 partidas invicto na competição e tem um treinador que é muito conhecido pelos lados de Moisés Lucarelli, não é isso, Dri? Exatamente, Fábio. Quem não se recorda de Eduardo Batista aqui pelos corredores do Majestoso, ele que é o responsável por levar a Ponte à melhor história, a histórica e melhor campanha de todos os tempos no Brasileirão dos pontos corridos, né? Isso foi lá em 2016, Eduardo Batista, que hoje comanda o Criciúma e que vive uma situação oposta, né? Porque se a Ponte não vence a 10 jogos, o Criciúma não perde a 11. E por isso o time está tão lá em cima, como você bem disse, pode sair hoje da terceira colocação, ocupar a liderança em caso de vitória. Já vem de uma vitória expressiva na rodada passada sobre o Sport por 1-0 em casa. O grande desfalque é o zagueiro César Martins, suspenso pelo terceiro amarelo. César, que também conhece muito bem a Ponte Preta, já vestiu a camisa alvinegra. Por outro lado, o volante Eduardo é quem volta de suspensão no time carvoeiro, Fábio. Informações do Tigre, o Tigre sonhando alto nesta competição. 7 horas agora, 39 minutos, restando 21 minutos para o início da partida. Eu aciono as cabines de Moisés Lucarelli. Lá está ele, o meu narrador, o narrador preferido da galera, Marco Guarizo, que vai dar o recado para você. Como está o clima por aí, Guarizo? Tá meio devagar ainda, né? Meio vazio o ambiente por aí no Moisés Lucarelli. Muito boa noite para você. Boa noite, Fábio Scheibe, grande abraço para você, para os nossos ouvintes aqui da CBN. Realmente, olha, já faz alguns anos que eu acompanho o futebol de Campinas aqui, profissionalmente já há 22, 23 anos, e eu nunca tinha visto o Majestoso tão vazio. Não sabemos se o torcedor está lá fora, mas o Carlão de Freitas chegou agora há pouco, acabou de falar pra gente aqui que tinha pouca movimentação. O torcedor não é que ele abandonou, mas ele está bastante chateado com o momento da Ponte, né? Temperatura é de 18 graus, ou seja, também tem que vir todo mundo agasalhado aqui para o Majestoso, mas o horário para o jogo é um horário clássico em dia de semana, né? 8 da noite. O problema é a situação da Ponte mesmo, então público bastante baixo, talvez a gente tenha hoje aqui o menor público do ano no estádio Moisés Lucarelli, mas sempre é uma possibilidade de recomeçar, né? Quem sabe até com uma pressão menor, os jogadores da Ponte Preta jogam um pouco mais soltos, né? Mas infelizmente o apoio do público será bastante restrito hoje aqui, viu, Chay? Tá certo, Marco Guarizo vai trazer as emoções para você deste jogo entre Ponte Preta e Criciúma. Lembrando, a 17ª rodada sendo aberta justamente nesta noite. E junto a Marco Guarizo está Carlão de Freitas. A gente fala durante a semana que não tem o que falar sobre a parte técnica da Ponte Preta, né, Carlão? Que os problemas extra-campo acabam sendo o noticiário maior da macaca, mas tem jogo. Tem jogo pela 17ª rodada e a Ponte, como a gente sabe, está na vice-lanterna buscando essa vitória. O que esperar da macaca para essa partida, Carlão de Freitas? Muito boa noite para você. Ô, Fábio Scheibe, boa noite a você, boa noite ao ouvinte CBN, especial ao torcedor da Ponte. Esperar pouca coisa, né, Fabião? Não tem muito o que esperar, né, desse time da Ponte Preta, um time completamente remendado,
um time sem qualquer motivação, né, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E pela frente uma equipe postulante ao acesso, que cumpre um papel maravilhoso dentro da competição, comandado por um conhecido aqui de Campinas, o Eduardo Batista. Ou seja, uma missão difícil para a Ponte, mas tem o jogo. De repente, né, não mais que de repente, o futebol ele é capaz de apresentar algumas surpresas. Acho pouco provável que isso aconteça, mas a Ponte vai tentar aí se superar em todos os aspectos para pelo menos fazer frente ao Criciúma. Esse Carlão de Freitas vai comentar então esta partida entre Ponte Preta e Criciúma. Eu aciono mais uma vez a Adriana Almeida. Odri, estava previsto um protesto aí para frente do Moisés Lucarelli contra a diretoria, as principais organizadas se movimentaram nas redes sociais. Por enquanto tá rolando realmente ou ninguém compareceu? Como está aí a situação deste protesto, hein, Dri? Tá acontecendo sim, Fábio. Inclusive as arquibancadas do Majestoso muito vazias, principalmente a geral, né? A gente tá muito pouco tempo aí antes da partida começar, já era para estar mais cheio, mas boa parte da torcida ainda do lado de fora e grande parte dela com gritos de ordem, inclusive fora Berlim, time sem vergonha e outros gritos contra essa atual diretoria. Fogos, agora você deve ter ouvido ao fundo alguns rojões. Tem batuque, tem as bandeiras pontepretanas, principalmente também das organizadas. Esse um protesto que por enquanto está pacífico, inclusive porque a torcida de modo geral não vem em grande número ao Moisés Lucarelli, muito desmotivada por conta dessa campanha terrível que a Ponte faz, mas os torcedores que vêm hoje, a grande maioria do lado de fora, eu diria que pelo menos umas 200 pessoas aí fazem parte desse bolo principal que grita aqui palavras de ordem contra essa diretoria e atual situação pontepretana, Fábio. É uma situação diferente do que a gente está acostumado de ver, né, Carlão? Está parecendo aí que as organizadas, que o torcedor comum está se movimentando, está indo contrário agora à situação da diretoria, né? A gente via um pouco o pessoal omisso em relação a isso, mas agora parece que esquentou bastante, o pessoal caiu na real aí, vê que a situação da Ponte está complicada, né, Carlão? Quem tem o sangue pontepretano tá de saco cheio com o que está acontecendo, né? Inadmissível o que passa pela Ponte Preta hoje, né? Estava conversando com o Guarizo, a situação aqui ela não é calamitosa nem mais no âmbito esportivo, né? A Ponte Preta, por ser um clube esportivo de destaque no estado de São Paulo, no Brasil e aqui na cidade de Campinas, ela virou algo que transcende o futebol, porque pessoas hoje passam por problemas, né? Funcionários da Ponte Preta, não só jogadores, e tá tudo a Deus dará, né? E aí todo dia a gente coloca no CBN Esportes aquele bate-papo, aquele café com o presidente, sabe, Guarizo, Fabião? E o presidente Luiz Torrano parece que está completamente desconexo com a realidade. Ele fala como se fosse o presidente do Real Madrid, a presidente do Palmeiras, o presidente do Flamengo, o presidente do Paris Saint-Germain, como tudo estivesse bem, como a Ponte estivesse liderando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor não aguenta mais, o torcedor está aí impaciente, pé da vida, e um protesto legítimo. Acho super válido sim um protesto, desde que seja de uma maneira pacífica, mas muito válido aí a postura das torcidas organizadas da Ponte, que cresça cada vez mais, porque quem torce pra Ponte, quem é um esportista da cidade de Campinas, não consegue mais suportar o que acontece com o Clube Alvinegro. 7h45, quem tá na bronca também é o amigo pontepretano José Augusto Coppola, tá na nossa escuta aqui também, acabou não conseguindo na partida hoje, mas diz ele aqui que apoia justamente esses manifestos, né, esses protestos contra a diretoria, porque segundo o meu amigo José Augusto Coppola, a situação tá preta demais, alguém tem que tomar alguma providência, senão a Ponte vai cair ainda mais, segundo o José Augusto. Um grande abraço para ele, Coppola, valeu! 7h45, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem mais informações de Ponte Preta e Criciúma, 8 da noite, Moisés Lucarelli, 17ª rodada da Série B. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Criciúma,
Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Criciúma. Enquanto a bola não rola. 7h48, daqui a pouquinho tem jogo no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebendo o Criciúma. A gente daqui a pouco traz a escalação, a ficha técnica completa do jogo, mas antes disso eu tenho mais uma pergunta para a repórter Adriana Almeida. Odri, nesses bate-bolas aí, nesses bons dias com o presidente, esse café com o presidente Torrano anunciou 7 novas contratações, é isso mesmo? Só tem que ver como vai passar pelo Transferban, né? Parece que tem Transferban na CNRD, também na FIFA. Não sei como a Ponte Preta vai conseguir inscrever os jogadores, mas o anúncio foi feito, não é isso mesmo, Adriana Almeida? Fábio, o anúncio foi feito, o difícil é nós, repórteres, e também a comunidade ponte pretana acreditar fielmente nessas informações, porque essa semana a gente teve a informação de que o Thales pediu a rescisão, não, né? Mas ele não joga enquanto seus salários não forem saldados. E também a gente teve a questão do Potker, que não jogou contra o Fortaleza, foi embora e ontem, inclusive, publicou uma carta falando da falta de responsabilidade dessa diretoria. O presidente da Ponte Preta anunciou jogadores, disse realmente que vai derrubar o Transferban e conseguir trazer esses atletas para Campinas. Os zagueiros Diogo Silva, de 31 anos, com passagem pelo Guarani em 2025, e Iago Ribeiro, 26 anos, do Água Santa. E também o meia Cezinha, de 30 anos, que estava no Água Santa. Esses já se apresentaram para a realização de exames médicos para vestir aí a camisa da Ponte Preta. Outros jogadores que são esperados: o goleiro Douglas Marques, de 33 anos, emprestado pelo Tombense, o meia David Brau, 23, também do Tombense, zagueiro Alex Nascimento, de 27 anos, que vem do Santos por empréstimo, e o meia Enzo Boer, 21 anos, emprestado também pelo Santos. Então, assim, a Ponte perdeu. Agora eu não tenho as contas, mas foram mais de 7 atletas nessa temporada só por conta de atrasos salariais. Agora repõe. Vamos ver quem vai aguentar ficar nesse cenário, né, Fábio? Porque a questão salarial não é resolvida efetivamente. De repente pinga um ou outro dinheiro, mas a gente sabe que está longe de ser saldada. E hoje eu vejo a Ponte Preta, só fazendo uma analogia muito rápida, mas é um barco
e que o que seguraria ali era transparência, financeiro, planejamento, organização. E nesse barco não existe nada disso. Então, as pessoas que não aguentam mais vão pulando desse barco. Alguns aguentam mais ficar nesse barco à deriva. Outros preferem pular e buscar qualquer outro destino. É o que vem acontecendo principalmente com os atletas que se veem aí em outras possibilidades de mercado ou até mesmo ficar parado do que ficar correndo sem receber no final do mês, né, Fábio? Exatamente. Ô, Carlão, tem alguma coisa que não orna aí, viu? Tem alguma coisa que não orna aí. Tem jogador deixando o clube por falta de pagamento e o presidente anuncia mais contratações. Tem alguma coisa diferente. Pelo meu bom entendimento aqui, aonde tá devendo não tem como pagar. Não é mais ou menos isso, Carlão? É tudo muito estranho, né, Fábio? Hoje falar da Ponte Preta é tudo muito nebuloso, tudo muito maluco, né? Como que você contrata aí 7 jogadores e para inscrever você precisa estar ok, né? E diante desse transfer ban, não sei, realmente não sei. São perguntas sem resposta. Já que tem o café com o presidente, ele poderia dizer, porque, por exemplo, vem 2 jogadores do Água Santa, 2 jogadores do Santos. Sim. Será que esses clubes não pagam o salário desses jogadores para ficarem na vitrine? Com relação a isso, eu acho que a Ponte ela não vai ter nenhum gasto com esses atletas. Mas para você inscrever, você precisa estar ok no transfer ban. E a Ponte, ela está devendo aí, né, a torta e a direito, como diz o velho poeta. Então, são coisas inexplicáveis, né? Aliás, tem tanta coisa inexplicável na Ponte Preta que realmente essa é só mais uma, né? Mas no café com o presidente esse assunto ele não é abordado, Fábio Chaib. Exatamente. Vamos pro jogo, então. O que interessa ao torcedor da Ponte nesta noite é uma vitória e a Ponte Preta enfrenta o Criciúma. Antes disso, agradecendo o Marcelo Abreu, que está aqui na técnica, conosco aqui no estúdio CBN. Também Nilson Belisário, na técnica externa, diretamente do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta e Criciúma estão escalados e Adriano Almeida traz a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Márcio Zanardi, em campo com 1, Guilherme Viana, 3, Lucas Cunha, 44, Márcio Silva, 23, Palácios, 32, Kevson, 8, André Lima, 14, Danilo Barcelos, 7, Diego Tavares, 18, David da Hora e 21 para Brandão. Repeteco Alvinegro, 1, Guilherme, 3, Lucas, 44, Márcio, 23, Palácios, 32, Kevson, 8, André Lima, 10, Elvis, 14, Barcelos, 7, Diego Tavares, 18, David da Hora e 21, Brandão. No banco, 30, Vinícius, 4, Diego Leão, meia dúzia, Juan, 13, Diego Porfírio, 15, Gustavo Almeida, 17, Miguel, 19, Jonathan Cafu, 26, Baianinhos, 35, Gustavo Teles e 90, Rodriguinho. Criciúma! Lembrando os heróis do passado, escreveram seus nomes. O técnico Eduardo Batista escala o Tigre com 32, Ayrton, 3, Rodrigo, 4, Luciano Castan, 34, Bruno Alves, 22, Marcelo Hermes, 97, William Lepo, 5, Eduardo, 8, Gui Lobo, 7, Felipe Mateus, 91, Otero e 13, Vagninho. Repeteco do Criciúma, 32, Ayrton, 3, Rodrigo, 4, Castan, 34, Bruno Alves, 22, Hermes, 97, Lepo, 5, Eduardo, 8, Gui Lobo, 7, Felipe Mateus, 91, Otero e 13, Vagninho. No banco, 70, Pedro, 1, Alisson, 10, Jonathan Robert, 11, Romarinho, 21, João Carlos, 31, Iago, 41, Jean Irmer, 43, Juan, 50, Tiaguinho, 77, Gonçalves e 88, Cauê Santos. Futebol Globo CBN. A arbitragem do jogo. Viomar Santana de Oliveira, das Alagoas, é o dono do apito. Os seus auxiliares são Luiz Carlos de Franca Costa e Rondinelli dos Santos Tavares. No VAR, Antônio Magno Lima Cordeiro. O
no comentário do jogo. Tá aí, Carlão. Alguma possibilidade do torcedor pontepretano ficar na expectativa de uma vitória contra o terceiro colocado do Brasileirão da Série B, Carlão? Ai, Fabião, eu queria realmente dar essa esperança pro torcedor. Tem coisa dentro de campo agora, meu Deus. Mas eu queria passar essa esperança pro torcedor. Mas é difícil, né, Fabião? Acho que se a gente colocarem dentro de campo as duas equipes, tudo que tem acontecido, é pouco provável que isso aconteça, né? Hoje a Ponte, ela está bagunçada, ela vive um momento muito difícil em sua trajetória e é difícil colocar a Ponte em equilíbrio com o Criciúma. Enfrenta uma equipe que vive uma outra situação dentro da competição, está na Série B brigando pelo acesso, tem jogadores que desequilibram, né? Como o Felipe Matheus, como o Otero, como o Vagninho, que tem trocentos anos aí de Série B de Campeonato Brasileiro. Então é difícil a gente passar algo pro torcedor. Mas o Márcio Zanardi, ele coloca a equipe espelhada, né, Guarizão? É a palavra da moda também, espelhada com o Criciúma, com 3 zagueiros, com o Lucas Cunha, com o Márcio Silva e com o Palácios. Diego Tavares, a novidade do lado direito hoje, para você ver como falta opção à Ponte. Então o Diego Tavares vai colaborar ali do lado direito e o Kevson na ala esquerda. E à frente, David Daori e Brandão, tudo isso municiado pelo Elvis. Acho que pela força do Criciúma, o time carvoeiro deve partir para cima da Ponte, mesmo jogando no estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte vai tentar ir, né, numa estocada, num contragolpe, numa bola parada, que é uma arma que a Ponte tem, com o Elvis, com o zagueiro Palácios também. Tentar aí algo improvável diante do Criciúma. Mas se traçarmos um paralelo, é difícil passar para o torcedor que a Ponte Preta tem alguma chance diante do Criciúma. Quero estar redondamente enganado, mas acho que o Criciúma tem uma boa possibilidade de conquistar os 3 pontos daqui a pouquinho aqui no gramado de Moisés Lucarelli. E a gente já fica por aí, mesmo que eu passo o comando neste momento para Marco Guarizo, que vai trazer as emoções dessa primeira etapa entre Ponte Preta e Criciúma. Boa transmissão para você, meu amigo Marco Guarizo. Marco Guarizo. Muito obrigado, Fábio Scheibe. Para todos nós, grande abraço para você, ouvinte da CBN Campinas. A bola vai rolar. O único jeito de sair da crise é jogando bola. E é o que a Ponte Preta vai tentar daqui a pouco aqui no Moisés Lucarelli, dentro de 1 minuto. Macaca hoje utilizando o uniforme de número 2. Camisa preta com a faixa transversal branca. Calções pretos, meiões pretos. O Criciúma todo de branco. A camisa carvoeira do Criciúma, ela tem 3 camadas, né? Vamos dizer assim. Uma amarela, uma preta, uma branca. Então hoje a Ponte todo de preto, com a faixa transversal, claro. E o Criciúma todo de branco. Últimos protocolos aqui no gramado Guarizo. do Moisés Lucarelli. Oi, Dri. Olha, a torcida hoje muito pequena, principalmente na arquibancada principal, né, a geral. A região também destinada às organizadas muito vazias. Não sei não, tenho dúvidas, mas acredito que uma boa parte dos torcedores que vieram para o protesto nem entraram no estádio. Exatamente, aquela coisa de público zero, que nunca é zero, né? Eu vejo, por exemplo, nas faixas das organizadas, a da Jovem não está ali, né? Não sei se ela A Jovem ela está punida. Ah, ela está punida. No ok. jogo contra o Botafogo, aquelas faixas de protestos contra a diretoria da Ponte, elas causaram a punição da torcida jovem. Agora ao lado da Serponte, da Ponte Chopp, a gente praticamente não vê torcedores, tem apenas uma concentração ali atrás da bandeira de escanteio da Nobre Ponte. O Criciúma vai dar a saída, atacando neste primeiro tempo para o gol do placar eletrônico do estádio Moisés Lucarelli. A Macaca atuando neste primeiro tempo para o gol da linha do trem. Aliás, o trem passou antes do jogo, hein, Carlão? Isso significa alguma coisa? Tem que ver o lado, né? Tem que ver o lado, para onde ele foi sentido capital ou interior. Se ele vai sentido capital, acho que ganha. Se ele vai... ultimamente também pode passar para todo lugar aqui. Apita o árbitro, rola, bola, rola aqui no Majestoso. Ponte Preta, Criciúma. Você não perde nenhum detalhe aqui na CBN.
Tenta sair o Criciúma pela ponta direita, jogada com o Rômulo Otero, jogador venezuelano experiente, já chega atropelando por ali o meio-campo da Ponte. Falta para o Criciúma do lado direito, intermediária já no campo de ataque. É o Otero, o homem das bolas paradas, mas essa tá muito longe ainda, tá mais perto da linha que divide o campo do que do campo de ataque do time do Criciúma. Jogando com 3 zagueiros, espelhado, como disse o Carlão. Do lado esquerdo, o experiente Luciano Castan faz o lançamento de canhota, busca o Marcelo Hermes nas costas da marcação da Ponte. Hermes cruza rasteiro, bola dentro da área, chega cortando do jeito que dá por ali o Palácios. Coloca a bola para fora, arremesso lateral favorecendo o Criciúma. Esquerda do campo de ataque. Primeiros movimentos aqui no Majestoso. Vai para a cobrança o Hermes. Demora um pouquinho. Tem a contagem, hein? Já estão valendo as novas regras da Copa do Mundo. Ele volta um pouquinho mais atrás para a jogada na armação no meio-campo. O time do Criciúma tentou a jogada. O Gui Lobo. Chega a marcação da Ponte para cima dele, mas recupera o Gui. Bate de fora. Espalma Guilherme. Toma um susto. A bola vai para fora. Sai pela linha de fundo. Primeiro chute do time do Criciúma. A gente vê daqui de cima que o gramado não tá muito bom e com a visão encoberta o goleirão só pôde colocar a bola para fora, Adriana Almeida. Tá bem irregular o gramado do Majestoso, chute de fora da área, quase enganou o Guilherme Viana, ele foi pegar, ela quase passou por ele, mas ele conseguiu salvar. Escanteio para o Criciúma, Otero na bola. Otero, o homem das bolas paradas lá do lado direito. Pé direito, força aérea da Ponte. Dentro da área tem 3 zagueiros. A Macaca, cobrança meia altura. Chega tirando a zaga da Ponte. O rebote vai ficar com o Eduardo. É o último homem do time do Criciúma. Ele abre na direita pro lançamento do Felipe dentro da área. Desvio de cabeça. Bola tá viva. O chute direto pra fora. Chegou batendo por ali do jeito que dava no meio-campo. O jogador que é o Gui Lobo. Bola foi direta para fora, tiro de meta favorecendo a Ponte Preta. Criciúma com os números amarelos daqui, é meio difícil de enxergar esses números aí, hein? Vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Guilherme. Joga lá para o campo de ataque, para o desvio de cabeça do Kevson na casquinha. Buscou o Elvis pelo lado esquerdo, mas o Elvis agora se movimentou. A bola volta no Kevson. Lançamento na ponta, buscou a jogada no campo de ataque com o Brandão, mas corta a zaga do Criciúma e parte no contra-ataque em velocidade. Lepo pela direita, carregou, recebeu, driblou, levou para a linha de fundo, cruzou para trás, chega muito bem para fazer o corte ali para a Ponte, o André Lima. Depois sofre a falta na entrada da área. Falta favorecendo a Macaca ainda no campo defensivo. Fábio Scheibe está esperando sua mensagem na central da bola. 19 991 86 90 70. É o WhatsApp da CBN Campinas. Você também pode mandar sua mensagem para o youtube.com/CBN Campinas. Scheibe está ligadinho no chat também para receber sua mensagem. Aqui tenta sair a Ponte, lançamento à distância para o Brandão. Último toque do próprio jogador da Ponte. O arremesso lateral favorece a equipe do Criciúma. Vai trocar a bola ali, sem muita pressa para a cobrança. A temperatura 18 graus. Os jogadores vão se aquecendo aos poucos aqui no gramado do Majestoso. Do lado direito, tentativa de tabela. Chega roubando o Kevson para a Ponte. Na linha de fundo, recebeu o Brandão. Foi para cima da marcação. A marcação chega, ele volta, recomeça um pouquinho mais atrás. Vem trabalhando bola o André Lima pela meia esquerda. Fez o lançamento nas costas da zaga. A bola foi forte demais. Saiu direto em tiro de meta, favorecendo a equipe Carvoeira, a equipe do Criciúma. São só 4 minutos de jogo, mas quem tem mais posse de bola nesse momento é a equipe catarinense, Carlão de Freitas. Já era de se esperar, né? Pela qualidade do Criciúma, pela proposta do Criciúma dentro da competição, já era de se esperar esse sufoco. Creio que vai permanecer assim até o final. O Criciúma tentando sufocar a Ponte jogando em transição. Da hora, tenta a jogada aqui pelo lado direito. Chega a marcação do Eduardo em cima dele. Falta em cima do camisa número 18. David da hora, atacante da equipe da Ponte Preta. E quem se apresenta para a bola parada é sempre ele, né, Dri? É, o Elvis, né? A Ponte vai tentar ter a primeira chance de ataque depois dos primeiros 5 minutos. Elvis vai lançar essa bola na área. Os 3 zagueirões da Macaca lá.
Força aérea da Ponte Preta dentro da área, quem sabe nessa bola levantada pelo Elvis. A Ponte que está alguns jogos sem marcar gols nessa Série B. Elvis coloca lá dentro, desvio de cabeça, chega cortando a zaga do Criciúma com o Rodrigo. Vai sobrar na esquerda, boa jogada do Kevson, cruzou de novo na área, de cabeça, Rodrigo de novo, fica até com dor de cabeça o zagueirão para fazer o corte. Chega a marcação na tentativa do lado esquerdo da Ponte com o Kevson, último toque do jogador do Criciúma, lateral favorecendo a Ponte, a esquerda do campo de ataque, vai para a cobrança o Kevson, todo mundo vai se movimentando ali no ataque da Ponte, recebe de volta do Danilo pro Kevson, tenta a jogada para cima da marcação, conseguiu se livrar, Danilo, Barcelos pediu, mas tá de costas, virou Danilo, devolveu no Kevson, tira a zaga do Criciúma, tem que recomeçar a Ponte na defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 5 minutos, quase 6 desse primeiro tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0 Macaca. Criciúma 0 também. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã começa as quartas de final da Copa do Mundo. Conheceremos o primeiro semifinalista na partida entre França e Marrocos, que jogam em Boston amanhã, 5 horas da tarde. Então sai o primeiro semifinalista entre França e Marrocos. Futebol Globo CBN. Transmissão da CBN de França e Marrocos. Você acompanha aqui no 99,1. Tem arremesso lateral, a Ponte Preta no campo de defesa, lá pela esquerda. Vai todo mundo se movimentando com pouca velocidade. Agora sim o Kevson vai se apresentar para a cobrança do arremesso lateral. Que demora, hein? Não começou a contagem do árbitro porque a bola não está na mão do jogador da Ponte. E vai tentar o lateral em profundidade o time da Ponte. Disputa de cabeça o Brandão, mas a bola volta. Lepo tenta sair jogando para a equipe do Criciúma. Faz o lançamento na entrada da área. Chega cortando de cabeça do jeito que dá. Lucas Cunha coloca essa bola para fora porque o Vagninho estava no cangote dele. Mais um escanteio para o Criciúma, Adri. Pelo lado direito do ataque do time catarinense, é o segundo por ali. Na cobrança, dessa vez o Otero deixou, hein? Quem vai... É o William Lepo. O William Lepo. Vai bater de pé esquerdo o William Lepo, que é lateral direito, hein? Ao estilo Petkovic. Joga a bola dentro da área no segundo pau. Tentativa de cabeça do Marcelo Hermes. Chega ali a marcação da Ponte. Último toque é do Hermes. A bola vai pra fora. Tiro de meta favorecendo a Macaca. Futebol Globo CBN. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Vai para a cobrança do tiro de meta para jogar lá no ataque o goleiro Guilherme Viana. Ele busca aqui pela direita, vai brigar de cabeça o Brandão. Chegou antes dele a marcação do time do Criciúma, um desvio de cabeça, a bola volta, Elvis, grande lançamento do lado esquerdo para o Brandão. Chega na cobertura o Rodrigo. Disputa o Brandão, tenta ganhar, mas corta do jeito que dá ali pelo meio. Bruno Alves tem que recomeçar o time do Criciúma pelo lado direito. O toque do Gui pra frente, pra correria do Felipe Matheus. Chega a marcação da Ponte, ganha o arremesso lateral. Ponte vai encarando o Criciúma nesse início de jogo aqui no Majestoso. Bola jogada na entrada da área, tentou matar no peito o Brandão. A bola escapa dele, vai direta pra fora. Arremesso lateral favorece mais uma vez a equipe do Criciúma. A Ponte marca pressão nesse momento, fica ali próximo com os 10 jogadores de linha para frente da risca do meio campo. O Criciúma tenta sair jogando na bola aérea, mas o Palácios recupera para a Ponte, faz o lançamento de cabeça, faz o corte o Castan, ajeita de cabeça também o Marcelo Hermes para a velocidade do lado esquerdo do Gui Lobo, carregou o Gui, tentou o passe para o Vagninho, boa marcação ali da Ponte no campo de defesa com o Márcio Silva, tentativa de jogada da Ponte, mas já perde a bola, o Criciúma retoma, fica do lado esquerdo para trazer por aqui o Felipe Matheus, dribla a marcação, volta, recomeça com o Luciano Castan, lá no campo de defesa o capitão Rodrigo fica com ela, ameaça um lançamento, a pressão da Ponte chega, ele inverte do lado direito para o Bruno Alves, carrega o Bruno, tá pedindo o Lepo pela lateral direita, a bola chega nele, marcação em cima do Lepo, ela volta no Bruno Alves e recomeça tudo com o goleiro Ayrton.
Jogando pela esquerda o time do Criciúma, curtinha a jogada do Castan, fez um passe reto, Felipe Matheus tentou de calcanhar, chegou no Vagninho, avançou em velocidade, Marcelo Hermes recebeu pela meia, vai abrindo o corredor, toca na ponta agora pro Felipe Matheus, calibra o cruzamento de esquerda, a bola vai do lado direito pro William Lepo, recebeu Lepo, fez o passe, Vagninho de costa, chega no carrinho, a zaga da Ponte para fazer o corte. Bem demais o Márcio Silva para evitar o que seria uma finalização do time do Criciúma. Vem atacando de novo pela esquerda. O passe para o Felipe Matheus. Corta do jeito que dá o Diego Tavares fazendo a ala direita nesse jogo. Recebeu na frente. O da hora vai para cima o Brandão. Tenta a jogada, tá sozinho, volta um pouco atrás com o Danilo, abre na esquerda pro Kevson, pisa na bola, todo mundo se aproxima da área, faz a inversão de jogo na direita pro Elvis, entrada da área, recebeu, Elvis calibrou, cruzou de esquerda, sai Ayrton e pega o goleiro do Criciúma. Tinham dois atacantes fechando ali no campo de ataque da Ponte. Tenta o contra-ataque Vagninho. Tá bem ali para fazer a cobertura. O Lucas Cunha e voltar para o goleiro Guilherme Viana. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 10 minutos, primeiro tempo, Série B, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0. Criciúma também 0. Central da Bola, Fábio Scheibe. E o vencedor do duelo de amanhã entre França e Marrocos espera o vencedor da partida entre Espanha e Bélgica, que joga na sexta-feira em Los Angeles. Espanha e Bélgica se enfrentam e desse confronto sai justamente o adversário ou de França ou de Marrocos na semifinal da Copa do Mundo da FIFA. Futebol Globo CBN. Aqui vem o Criciúma pela meia esquerda, Felipe Matheus faz a inversão de jogo, busca o William Lepo, bem de cabeça para fazer o corte o Kevson. Coloca a bola para fora, o lateral da Ponte, arremesso já cobrado pelo time do Criciúma. Na direita, mais uma vez, o Lepo encara a marcação do Kevson, tá no 1 contra 1, faz o passe na frente, Vagninho tentou a tabela, a bola passa na direita pro Lepo, de novo, linha de fundo, fez o cruzamento, lado esquerdo, Marcelo Hermes bateu no peito, bateu de esquerda! Gol! Do Criciúma! 11 minutos do primeiro tempo. Marcelo Hermes, camisa número 22. Recebeu o cruzamento praticamente sozinho dentro da área da Ponte. Bateu ali de primeira, deu uma chicotada pro gol. A bola foi em cima do Guilherme Viana, mas era muito forte. Não conseguiu defender o goleiro da Ponte. O Criciúma abre o placar aqui no Majestoso. Ponte Preta. O experiente Marcelo Hermes marca, Ponte Preta 0. Criciúma 1 para o Criciúma, tá na frente a equipe Carvoeira. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Demorou apenas 11 minutos para que o favoritismo do Criciúma se transformasse em gol. Essa bola viajou da direita para a esquerda. A hora que parou no peito do Marcelo Hermes, ninguém marcou. O jogador do Criciúma matou no peito e teve muita calma para que essa bola pingasse na frente dele e ele fuzilasse o goleiro Guilherme Viana para fazer 1-0 Criciúma. É, Carlão de Freitas, é aquela história, é esperado, só que machuca, né? Criciúma na frente. É, o Criciúma na frente, fazendo jus, né, ao favoritismo, fazendo jus à qualidade, em posição, né, nos primeiros minutos, né, nos primeiros 12, 13 minutos de jogo, só deu Criciúma, a Ponte chegou aí muito mais na base do chutão, né, do que qualquer organização, e o Criciúma já consegue abrir o placar. Agora resta saber como que a Ponte Preta vai se comportar, né, porque se ela despencar, né, eu digo, o moral, ela está fadada até tomar uma goleada. Se ela resolver enfrentar, acho que na base até da garra, da entrega, ela pode equilibrar as ações, mas vai ser difícil ela não tomar mais gols, porque a diferença é muito grande. E vem o Criciúma de novo, Lepo faz o passe na direita para a jogada do Otero, carrega o Otero, tenta devolver no Lepo, chega cortando a marcação da Ponte, Kevson sai em velocidade, dá um tapa na frente, vem bonito, encontra o espaço, invade a área, bateu direto para fora!
engatou a quinta marcha o Kevson, mas estava sem ângulo para chutar. Essa bola que poderia ser uma boa chance acabou vindo para lateral. A gente deu aquele grito para fora porque parecia um lance muito perigoso do lateral, do ala da Ponte, Adriano Almeida. É, porque ele engatou uma velocidade impressionante, teve raça, disposição. Só faltou a hora que chegou perto da linha de fundo erguer a cabeça para ver quem fechava na área. Ele optou por chutar no gol. E ali, como você disse, o ângulo ficou muito difícil. Só lateral que já foi cobrado. Foi cobrado e tenta sair jogando o Otero no campo de ataque da equipe do Criciúma. A bola volta no campo de defesa da Ponte com Kevson na esquerda, tá marcado, dá um drible para cima do Otero, mas fica sem opção, ele tem que voltar lá atrás no goleiro Guilherme Viana. Sai jogando pela esquerda a Ponte, Lucas Cunha domina, tem que voltar, recomeçar no meio da zaga com o Márcio Silva. Lançamento, buscou na direita o Diego Tavares, a bola quica, vem Marcelo Hermes de cabeça, briga o Brandão, mas corta a zaga do Criciúma ali no campo de defesa com o Luciano Castan. Ela sobra na direita pro Lepo. Boa disputa, recebe e ganha a bola a Ponte. Elvis faz o passe na entrada da área, tentativa ali do André Lima, mas a bola sobra com o goleiro Ayrton. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 15 deste primeiro tempo, é Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0, Criciúma 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. E com esse gol, essa vitória parcial, Criciúma assume a liderança da Série B, ultrapassa Vila Nova e Novo Horizontino, chega a 33 pontos nessa abertura da 17ª rodada. O Tigre é o líder momentaneamente. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. Tenta se recuperar, a Ponte Preta tem um tiro de meta, marca pressão a equipe do Criciúma, o Guilherme Viana manda todo mundo ir lá pra frente porque o goleirão da Ponte vai sair quebrando, vai sair batendo um balão pra buscar aquela casquinha, pra Ponte tentar voltar pro jogo. Sai jogando, o Guilherme Viana dá o balão pra frente, o desvio de cabeça, briga no ataque, tentou da hora de cabeça, correu o Brandão, mas correu mais que ele, a bola por isso ela fica na mão do goleiro Ayrton. Sai jogando curtinho o time do Criciúma, Castan acha o Marcelo Hermes, autor do gol aqui pela esquerda, lançamento, buscou o Vagninho, brigou ali com o Lucas Cunha, tira de cabeça o zagueiro da Macaca, fica no meio pro André Lima, dá um balão pra frente, volta o Rodrigo, aquela cabeçada, recuando pro goleiro de cabeça pode, por isso Ayrton sai jogando com as mãos no campo de defesa da equipe do Criciúma. Recebe o Gui Lobo, pisa na bola, espera o companheiro passar, toca curtinho no meio campo com o Eduardo. Recomeçando agora os zagueiros do Criciúma, a Ponte faz só aquela meia pressão, quem tá ali por cima é o Elvis. O jogo pro zagueiro Lucas Cunha da Ponte Preta. Tá caído Marcelo Hermes, o ala esquerdo, autor do gol, jogador que já passou pelo Cruzeiro, Juventude, na própria Ponte ele jogou, né, Carlos? Passou na Ponte Preta, quem mais aqui? Dentro do elenco do Criciúma tem vários jogadores, Vagninho passou pelo Guarani, Heitor Roca, que é cria da Ponte, passou também, teve uma segunda passagem pela Ponte, faz parte também, integra o elenco do Criciúma, além do Eduardo Batista, claro. Luciano Castan também. Luciano Castan também. Jogou na Ponte, jogou no Guarani. Assumidamente Ponte Pretano, o Eduardo Batista, Assumidamente, né? Ponte Pretano, e em 2024, né, que ele protagonizou uma cena muito bonita aqui com o Nelson Batista, então técnico da Ponte, que eles se abraçaram e tal, né? O Eduardo se emocionou muito aquele dia, né? Sim. Chorou bastante e foi uma cena muito legal. Ô Guarizo. Oi, Fábio Scheibe. É a lei do ex, né? Entrou em vigor aí, entrou aí na prática justamente hoje, né? Esse gol do Marcelo Hermes, mas eu fui buscar aqui, o Marcelo Hermes jogou na Ponte Preta em 2021, fez apenas 7 partidas na Macaca, viu, Guarizo? Tá certo, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe que tá esperando sua mensagem, hein? 19-991-86-9070, o WhatsApp da CBN Campinas, é a CBN ligada em você. Vem atacando a Ponte Preta pelo lado direito, ou melhor, o Criciúma, lançamento do Otero, caiu ali na zaga da Ponte reclamando o Márcio Silva, foi atropelado pelo Vagninho, a falta favorece a Macaca no campo de defesa. Tá perdendo o jogo, precisa ter um pouquinho mais de pressa na saída, mas jogou a bola lá na frente agora o Márcio Silva. Pra que isso, Márcio? E o goleiro Guilherme que vai lá para bater essa falta, a Ponte Preta tentando nesse jogo aéreo. São dois jogadores que
teoricamente são centroavantes, fazendo a dupla de ataque hoje do técnico Márcio Zanardi. Manda lá pra frente o Guilherme, vem pra desviar o Brandão, a bola bate na coxa dele, volta pro time do Criciúma. Sai jogando pelo meio Gui Lobo. Passou Marcelo Hermes na ponta, nas costas do Diego Tavares. A bola é forte, mas ele vai buscar na linha de fundo. Cruzou dentro da área, corta a zaga da Ponte parcialmente. Voltou pro Gui Lobo, pra fora! Tentou um sem pulo ali, o camisa número 8 do Criciúma. A bola foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos, primeiro tempo, Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0 para Ponte. Criciúma. 1 para o Criciúma, gol de Marcelo Hermes. Central da bola. Central da bola é com o Fábio Scheib. Amistosos internacionais entre clubes, o Flamengo fez 2-0 no Lausanne, da Suíça, hoje jogando em Portugal. Mais tarde, às 9 horas da noite, daqui a pouco, tem Boca Juniors e Atlético Paranaense jogando lá na Argentina, e às 8h30 no Maracanã tem Fluminense e Nova Iguaçu, duelo carioca. Futebol Globo CBN. É o futebol de clubes aqui, a Série B, a Série C, que a gente acompanha os nossos times, não parou, mas agora os times da Série A, nesta pausa para a Copa do Mundo, já vão se preparando para o retorno da temporada. Aqui o goleiro Ayrton faz o lançamento para frente, estava meio esquisito ali para o Márcio Silva. O Palácios então chutou a bola para onde o nariz apontava. Ela está quicando ainda dentro de campo. Tem a disputa do William Lepo com o Kevson lá na direita do ataque do Criciúma. Lateral para o time catarinense, já cobrado para Vaguinho pela ponta direita. Volta o jogo um pouquinho mais atrás, faz a tabela com o Otero. Tem que recomeçar com Bruno Alves ajudando o ataque. Devolveu na direita para o Otero. Calibra o cruzamento, faz a tabela com o Lepo. O Lepo recebe, segura, 2 em cima dele, tenta fazer o cruzamento, chega a marcação da Ponte, prende bola ainda o William Lepo, faz o cruzamento, corta a zaga da Macaca, vai buscar o Elvis, ajeita no peito, tenta fazer o passe para o Danilo Barcelos, falta em cima do Elvis, tentou cobrar com pressa o Elvis, e o Otero com aquela catimba que a gente conhece da Libertadores, para na frente da bola e não deixa a Macaca sair jogando. Vamos chegando à metade do primeiro tempo, tá 1-0 para o Criciúma aqui no Majestoso. Elvis recua para fazer o lançamento, buscou lá na frente o da hora, recebeu o da hora no lançamento agora dentro da área, tira a zaga do Criciúma, ela volta no Elvis, encontra na direita o Diego Tavares, vai tentar levar para a linha de fundo, cruza rasteiro, chega cortando Felipe Matheus primeiro, depois o Rodrigo para consertar tudo, ou melhor o Castan na zaga do Criciúma. Agora sim o Rodrigo dá um bico para frente, o Palácios tenta proteger a bola do Vagninho, tá sentindo o zagueiro da Ponte, até porque levou ali uma chegada do Vagninho, por isso para o jogo, a arbitragem dá falta, favorecendo a equipe da Macaca. Já tá recuperado o Palácios, foi só o pisão. Tô vendo aqui que alguns jogadores, Carlão, como o Palácios, estão usando as chuteiras cor-de-rosa, famosas na Copa do Mundo. Elas estão fazendo sucesso na Copa do Mundo, melhor para identificar, né? Uma vez que os números não ajudam, né? Nenhum da Ponte Preta e também do Criciúma. Guarizo, é um jogo de um time só, né? É um jogo de um time só, a Ponte até tenta em algumas vezes, né? Esporádicos. O Elvis ainda sai alguma coisinha, um toque mais rebuscado, mas o Criciúma vai fazendo o jogo dele, assim. É um treino de luxo pro time catarinense. Parece que nem tá se desgastando muito, só né? Só toca a bola, um jogo muito tranquilo pro Criciúma. Já a mensagem do ouvinte CBN, porque aqui tem falta. O Elvis vai fazer a cobrança aqui na intermediária, ele recebe curtinho, a bola vai recomeçar no campo de defesa com o Diego Tavares, que é o último homem. Vira o jogo na esquerda pro Márcio Silva, domina o zagueiro, volta com o goleiro Guilherme, pode mandar pro ar, Scheib. Mandando um abraço aqui pro Batata, lá em Rio Preto, sua terra, hein, Guarizo? Batata tá curtindo a transmissão aqui, ele fala, Fábio, outra noite de terror. Um abraço pro Batatinha, e o Batata está no trabalho também, Batatinha tá na casa dele curtindo a CBN. O Valdir Félix está mandando mensagem aqui pra gente, lá de Cosmópolis. Está difícil pra Ponte Preta este ano. E como de praxe aqui, o nosso amigo Paulo Kikuchi fazendo uma análise aqui. Sabemos que quando tem jogo da Ponte, o resultado normal é uma nova derrota, mas eu continuo acreditando. Vamos ganhar, Macaca. Um abraço aí pro japonês, o Paulo Kikuchi, que deve estar pertinho de você, viu, Guarizo? Já mandou um joia pra você aqui, um sinal de positivo. Grande Paulo, que nunca abandona as transmissões da CBN, nunca abandona a Ponte Preta também.
E é o espírito de torcedor do Paulo Kikuchi que a Ponte precisa dentro de campo, mas tá difícil, né, Carlão? É porque os jogadores não têm culpa, mas a gente vê um time muito limitado. Um time limitado, um time apático, né? Um time sem motivação. O futebol, ele é estado de espírito, né? E a maneira como vive a Ponte Preta hoje é quase impossível imaginar um jogo equilibrado da Ponte, né? Uma partida para a Ponte ganhar, e tá muito difícil. E a gente, claro, tem que parabenizar o Paulo, outros torcedores que comparecem também, porque é o amor, né? É o amor. E o amor fazer o quê? É o amor e o ódio. E o torcedor que está aqui, eu tenho certeza que nutre um amor ferrenho pela nega véia, Guarizão. Principalmente os que vieram hoje, né? Público muito baixo aqui no Majestoso. Tenta chegar pela esquerda o Vagninho no Criciúma. Chegou ali no jogo de corpo, Palácios conseguiu evitar o ataque da equipe do Criciúma. Tiro de meta favorecendo a Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 26 minutos. Primeiro tempo, Série B aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Criciúma. 1 para a equipe Carvoeira. Central da Bola. Fábio Scheibe. 17ª rodada da Série B, que tem prosseguimento na próxima sexta-feira, com partida entre Juventude e Vila Nova, lá no Alfredo Jaconi, às 7 horas da noite. Na sexta-feira também tem Sport e Botafogo de Ribeirão, Ilha do Retiro, 8 horas da noite. Futebol Globo CBN. Posse de bola da Ponte no meio-campo, André Lima faz o passe, tenta a jogada curtinha ali com o da hora. Chega a marcação do Criciúma, vai ter que recomeçar. O Palácios protege a bola no corpo. Felipe Matheus dá um toque nela, tenta chegar no Vagninho. Bom carrinho do André Lima para evitar o ataque da equipe do Criciúma. Lançamento do Lucas Cunha para o campo de ataque, bate de cabeça o Castan, corta mais uma vez para a equipe do Criciúma. Do lado esquerdo, Marcelo Hermes devolve no Castan, tá de costas para a marcação o Gui Lobo, por isso ele recomeça no campo de defesa com o Rodrigo. Abre na direita, Bruno Alves. O Criciúma fica com a bola, tá ganhando o jogo por 1-0. Lançamento, busca o Otero. Chega a cobertura ali do Márcio Silva. Recuou muito fraco, Guilherme Viana. Goleirão da Ponte na habilidade. Deu um meio chapéu ali, deu uma aba, para não falar que foi o chapéu inteiro em cima do atacante do Criciúma, mas já recuperou a bola a equipe catarinense. O Otero cai, pede falta, a arbitragem manda o jogo seguir. Lepo recebe na direita, encara a marcação do Kevson, chega no corpo, o juiz não deu nada, segue o jogo, a Ponte tenta puxar o contra-ataque, Kevson no Elvis, de novo pro Kevson, avança pro campo de ataque, tocou no Brandão, dá pra ver que tá impedido, mas o jogo segue. Brandão leva na linha de fundo, chuta direto. Ayrton faz a defesa, agora a arbitragem sobe a bandeira. Estava uns 4 metros à frente, a Adri tá atrás do gol, não sei se ela tem essa percepção, mas estava bem à frente o atacante da Ponte quando recebeu o passe, viu, Adri? Tava à frente, sem discussão, Brandão impedido nas poucas chances que a Ponte chega ao ataque. Saiu antes, né, Carlão? Nossa, Guarizo, mas aí a gente tem que criticar o Kevson, né, pô? Tava na cara que o jogador da Ponte estava impedido. Ele não teria que ter dado o passe. Ficava um pouco mais com a bola, trabalhava ali para tentar uma outra solução, mas não lançar. Tava nítido que o jogador da Ponte estava em impedimento. A Ponte não teve uma finalização, para não dizer aquela do Kevson que foi para fora. Que veio para lateral, né? É só o Criciúma que joga, que trabalha, que articula, né? Tem jogadores que desequilibram, como o Felipe Matheus, o próprio Otero, o Vagninho ali na frente, é um jogador muito inteligente também. A Ponte vai lutando e tal, mas ela não consegue fazer sequer uma sombra para a defesa do time catarinense. E agora o goleiro Ayrton tá sentindo aí, será que é cera? A Ponte nem atacando, tá, Adri? Não é cera, não. Ayrton realmente sentiu alguma lesão no pé direito, mais precisamente região do tornozelo ou peito do pé. Ele chamou o árbitro veio, ele conversou, inclusive com uma cara bem feia, falou sério sobre a questão dele, é panturrilha, na verdade. Panturrilha direita, está recebendo uma massagem do departamento médico do Criciúma para tentar voltar. A gente sabe que a panturrilha não é algo essencial para o goleiro, então vão tentar aí uns cuidados paliativos para o Ayrton ir até o final do jogo. 29 jogados deste primeiro tempo, uma pausa para hidratação forçada aqui no Majestoso. O Fábio Scheibe só chegou mensagem, manda pro ar, hein, Scheibe? Estamos aqui com você no Futebol Globo CBN. O torcedor da Ponte, claro que está desanimado, mas, né, só o único jeito
de se ganhar jogo é entrando no campo. Por isso, você torcedor Guarizo, da Ponte. Sim. Mandar mensagem aqui pro ar, então, aproveitando essa parada do goleirão do Criciúma. Um abraço aqui pro Lucas, tá aqui conosco no YouTube. O Cristiano Salvione, sempre presente, é seu fã, o Cristiano Salvione, assim como Emerson Santana também. Todos participando, todos aqui na expectativa da Ponte Preta, pelo menos marcar um golzinho. Seria o primeiro gol na era Márcio Zanardi, hein, Guarizo? Pois é, quem sabe não sai esse gol hoje. Quem tenta chegar agora é o Criciúma. Pelo lado esquerdo, o chute do Marcelo Hermes. Foi travado, tira a zaga da Ponte, mas ela volta do lado esquerdo para o Castan. Domina Luciano Castan, faz a inversão de jogo, recomeça com Bruno Alves. Todo o time da Ponte no campo de defesa. Recebe William Lepo pela meia direita. Pisa na bola, recomeça, volta um pouquinho mais atrás. O Criciúma mantém a posse de bola. E se não bastasse aí esse combo de problemas da Ponte Preta, a gente acabamos de falar também, um gramado muito irregular, cara, um gramado muito mal cuidado. Tá certo que a temperatura baixa também, ela contribui até pela falta de qualidade do gramado, mas é um gramado muito aquém, né, para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Verdade, e o Criciúma sai jogando, lançamento na ponta direita para a velocidade do William Lepo, ganhou no corpo, chega cortando do jeito que dá por ali o Kevson, virou zagueiro, lateral agora fechou o facão, né? O lançamento pelo meio da zaga. Diego Tavares tenta sair jogando, tem 2 na marcação em cima dele, aí ele tenta o giro para trás, a bola vai para fora, arremesso lateral para o Criciúma. Cobrado aqui no campo de defesa, Marcelo Hermes está com tranquilidade e recomeça com o Rodrigo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente o tempo e o placar de jogo. 31 minutos jogados, primeiro tempo, Brasileirão da Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Criciúma 1. Central da Bola. Chaibe. Brasileirão Sub-20, quartas de finais, jogos de ida da quartas de final. Jogando hoje, o Palmeiras fez 1-0 para cima do Corinthians lá na Fazendinha. O Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0. O Santos fez 4-1 no Botafogo. E o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Bragantino por 1-0. Tenta fazer uma triangulação, a Ponte aqui no campo de ataque. Recebe André Lima, se livra da marcação, toca na esquerda para o Kevson, abre o Danilo Barcelos pedindo bola. Chega nele, perto da linha de fundo, calibra o cruzamento, Danilo joga dentro da área, chega, cortando a zaga do Criciúma com o Rodrigo. A arbitragem para o jogo, marca ali uma irregularidade, uma posição de impedimento do Danilo quando recebeu esse passe. O ouvinte CBN participa, é a CBN ligada em você, Chaibe. E um abraço muito especial aqui para o meu sobrinho Marcelo Chaibe. O Lelo Chaibe está no Moisés Lucarelli, acompanhando o amigo dele, Vitor Munhoz, que está sofrendo com a macaca, com a nega véia. Vitor Munhoz e Marcelo Chaibe, o Lelo, estão aí nas arquibancadas de Moisés Lucarelli, viu, Guarizo? Obrigado pela audiência, todo mundo que escolhe a CBN para acompanhar o futebol de Campinas. Recomeçando no campo de defesa o time do Criciúma. Luciano Castan faz o lançamento, agora a Ponte sobe um pouquinho a pressão. Mesmo assim o Criciúma consegue ficar com a bola no campo de defesa, tocando de um lado para o outro. Vai recomeçar com o goleiro Ayrton, já recuperado da panturrilha. Toca curtinho lá na direita para o Bruno Alves. A marcação vem para cima dele, por isso ele faz o lançamento, tenta em elevação, a bola passa por todo mundo, chegou na velocidade o Lepo, bem demais da marcação, Márcio Silva para fazer o corte, coloca essa bola para fora, lateral na direita, favorecendo o time do Criciúma. Recomeça o Otero, faz o cruzamento para dentro da área e é perigoso, a bola passa por todo mundo. Último toque ali do atacante do Criciúma, apenas tiro de meta para a Ponte, numa bola dividida ali, melhor para a Ponte, que essa finalização não chegou, hein, Dri? Mas de novo pelo lado direito, é por ali que tem começado as jogadas mais perigosas do Criciúma. O Otero cai muito por ali, dessa vez o cruzamento foi feito, mas ninguém completou para o gol, para a sorte do goleiro Guilherme Viana, que só vai cobrar o tiro de meta. Você segue acompanhando a CBN Campinas, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas.
Mais uma vez a posse de bola fica com o Criciúma. Marcelo Hermes vem trazendo pela meia esquerda, faz a inversão de jogo. William Lepo recebe com bastante liberdade, mas ainda no campo defensivo. Atravessa, chega a marcação do Brandão, ele volta, recomeça com o Bruno Alves lá do lado direito. Inversão de jogo para o Castan. A Ponte agora dá uma respirada, espera um pouquinho no campo de defesa. Com isso o Criciúma vai ganhando tempo, vai tocando bola aqui no próprio campo. Entre os 3 zagueiros, de um para o outro. Agora avança o Bruno Alves, pediu o Lepo, mas ele tocou na frente para o Otero. Chega a marcação para cima dele. O Márcio Silva saiu da área ali para dar o combate. Deu carrinho para fora, o zagueiro da Ponte. O lateral favorece a equipe do Criciúma. Na cobrança, rapidinho, recebe Otero. Vem Vagninho na proteção também. Foi Vagninho, ganhou do zagueiro, jogou dentro da área, caiu ali, ficou reclamando o jogador do Criciúma. O jogo segue. Gui Lobo pela meia direita. Vai para um lado, vai para o outro, a marcação da Ponte fecha, por isso ele recomeça lá no campo de defesa. O árbitro vai parar o jogo diferentemente da Copa do Mundo, quando tem jogador caindo, o árbitro deixa o jogo seguir. E você ouviu o toque do Futebol Globo CBN, que marca para você tempo e placar de jogo. Passados 35, quase 36, primeiro tempo Série B aqui no Moisés. Ponte Preta. 0 para Macaca. Criciúma. 1 para o time Carvoeiro. Central da Bola. Fábio Scheibe. E Portugal deve anunciar Jorge Jesus como novo treinador. O ex-comandante do Flamengo deve assinar contrato até 2030 para substituir Roberto Martínez na seleção portuguesa. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas. Marcelo Abreu comandando a nave-mãe na rua Regina Nogueira, número 120. Nilson Belisário aqui no Majestoso trazendo esse sonsaço da CBN para você. Criciúma devolve a bola para Ponte. A bola vai sair em tiro de meta. Sem muita pressa também o goleiro Guilherme. O problema é que se ele quebrar uma bola pra frente agora, o time tá desorganizado em campo, Carlão. O retrato da partida é muito simples, né? O Criciúma levando o jogo, administrando, não forçando também, hora ou outra alguma chance um pouco mais clara, levando um certo perigo à defesa da Ponte. E a Ponte luta, mas com poucas armas, né? Sem qualquer resistência ao Criciúma, sem oferecer um perigo à defesa do Criciúma, nenhuma finalização até agora. É um time que briga, a gente não pode falar em falta de comprometimento, mas que tem pouca qualidade, né? Então em nenhum momento consegue equilibrar as ações, a não ser agora, tem uma bola parada, de repente pode acontecer. Mas a Ponte ela não consegue competir, né? A bola só fica com o Criciúma. Os 3 zagueiros da Ponte vão para dentro da área, tem uma falta na intermediária para cobrança do Elvis. É muito longe para bater direto, por isso tá todo mundo em fila ali na risca da grande área. Vai para a cobrança o Elvis, a expectativa cresce aqui no Majestoso. A Ponte buscando um gol que não sai, já o Scheibe confirma para mim, há 8 ou 9 jogos a Ponte não marca um gol nessa Série B, mas quem sabe não é hoje. Elvis arrisca, bate rasteiro na entrada da área, chega cortando o Marcelo Hermes pro time do Criciúma. Outra bola jogada para dentro da área no chuveirinho, corta de cabeça o Bruno Alves, tenta acelerar o contra-ataque o Vagninho com o Otero, encarou a marcação, brincou, dançou na frente do Diego Tavares, chegou na entrada da área, primeira finalização, pega Guilherme na segunda, Guilherme de novo! Defesaça do goleiro da Ponte! No contra-ataque puxado com o Vagninho pro Gui Lobo. Ele tentou a primeira, o Guilherme pegou. Ele tentou a segunda, outra grande defesa do goleiro da Ponte que evita o pior, evita que o Criciúma aumente o placar, Adriano Almeida. Uma jogada incrível. O Criciúma, quando ele quer acelerar o jogo, ele chega até com certa tranquilidade na frente do Guilherme Viana, que vem fazendo uma boa partida, tá numa noite boa. E por isso mesmo é que não tá 2-0, mas o Criciúma tem escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Quem vai para a cobrança é o Rômulo Otero, camisa número 91, venezuelano, famoso de Atlético Mineiro, Corinthians, tantas equipes do futebol brasileiro. Primeiro aquela resenha na área, o árbitro vai lá conversar e tá fazendo a contagem, vai reverter o escanteio. É a moda que veio da Copa do Mundo, Carlão. Colocar a bola fora do quarto de círculo. Pra quê? O que muda na vida do jogador? Guarizo, você nunca chutou uma bola, mas não é possível.
Joga o Otero dentro da área, corta a zaga da Ponte. Tenta ficar com o rebote o próprio venezuelano, mas a bola sai em lateral. Ele já cobra rapidinho pro William Lepo, recebe de volta. Pela ponta esquerda, pedala para cima do Diego Tavares. Chega ali no jogo de corpo, camisa 7 da Ponte. A arbitragem entende que o último toque foi dele. Ficou na bronca o Diego Tavares. Mas esse é um lance que o VAR pode corrigir, mas aí foi pro tiro de meta, apenas tiro de meta, favorecendo a Macaca, já cobrado pelo goleiro Guilherme. Tenta sair jogando na esquerda a Ponte Preta com o Kevson, tá todo mundo lá na frente, o Danilo Barcelos tá pedindo a bola, ele tem que encarar a marcação do Gui Lobo. Kevson volta, faz o passe curtinho pro André Lima, chega na marcação para fazer o corte, o Otero busca o lançamento na direita pro William Lepo, segura a bola o Lepo, espera o companheiro chegar, vai recomeçar um pouquinho mais atrás com o próprio Gui Lobo, faz a inversão do jogo no lado esquerdo pro Luciano Castan, matou no ombro o Castan, faz o passe na esquerda pro Marcelo Hermes, recebe Felipe Mateus pela meia esquerda, volta um pouquinho mais atrás para a jogada do Eduardo. Toca a bola no campo de defesa do time do Criciúma e você ouviu o toque do Futebol Globo CBN e a gente marca para você o tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos deste primeiro tempo, é Campeonato Brasileiro da Série B, aqui no Majestoso. Ponte Preta, 0 Macaca. Criciúma, 1 para o Carvoeiro. Central da Bola. Fábio Scheibe. Apenas para confirmar a informação que você trouxe há pouco, né, Guarizo? O último gol da Ponte Preta foi justamente na 12ª rodada, lá no dia 9 de junho, amanhã faz um mês. Tarek marcou na derrota da Ponte para o Cuiabá por 2-1. Futebol Globo CBN. São só 5 rodadas sem marcar gol, mas parece muito mais, Carlão. Parece muito mais devido à falta de qualidade da equipe, né? Os jogos sem oferecer resistência ao adversário. Agora eu percebo ali que foi o Daniel Baianinho e o Juan ali para o aquecimento. Eu acho que o Márcio deve mudar para o segundo tempo. Se ele escolheu atuar em transição, explorar os contragolpes, complicado, né? Jogar com dois centroavantes, né? 2 jogadores pesados ali para puxar as jogadas em velocidade. Então ele pode aí optar por um jogador um pouco mais leve, né? Para puxar os contragolpes no segundo tempo, porque no primeiro tempo isso não aconteceu. E o Criciúma chega pela direita, cruzamento do Lepo, corta Palácios de carrinho. William Lepo tenta ficar com rebote, mas a bola já tinha saído. Escanteio favorecendo a equipe do Criciúma. Carrinho providencial, porque o Criciúma tá chegando fácil na área, Adriana Almeida. No toque do Palácios, dessa vez que tirou, e mais uma vez a jogada pela direita. Escanteio, Otero na bola. É o homem das bolas paradas. Camisa número 91 da equipe do Criciúma, o experiente Otero. Ele vai para a cobrança, tinha 2 bolas no campo. Criciúma também não tem muita pressa, né? Tá vencendo o jogo por 1-0 aqui no Majestoso. Agora sim, autoriza a arbitragem para a cobrança do Otero dentro da área, sobe de cabeça cortando André Lima, chute de fora do Gui, passa direto. Gui Lobo coloca para fora, tiro de meta favorecendo a Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Até agora não cobrou o tiro de meta o Guilherme Viana. Agora sim ele tenta na direita aqui pro Da Hora subir, fazer a casquinha, brigou, Da Hora ficou, deu um drible, foi pro lado, recebeu de volta do André Lima, fecha a marcação do Criciúma, a bola fica com o Otero dentro do círculo central, recupera o David Da Hora, faz o passe um pouquinho mais atrás do André Lima, encontra na esquerda o Kevson, parte o Kevson, vai pra cima da marcação, que fecha, ele tem que girar, o Danilo tá aberto pela esquerda, o lançamento é pro Danilo Barcelos, chega cortando do jeito que dá pra onde o nariz aponta, coloca a bola para fora o Eduardo, mas parava a arbitragem, posição de impedimento do Danilo Barcelos, jogador que está fazendo a ponta esquerda, a gente sabe que ele tem qualidade para bater na bola, mas o físico dele já é muito longe já é um jogador veterano. Fora né? a lesão que ele teve. E é mais um jogador para, em outras condições, ele estaria atuando ali como um zagueiro, né? Nem como um lateral, não tem mais essa condição física, não tem mais a mobilidade, está atuando na segunda linha, muito mais pelo momento, né? A Ponte não tem opções. Então o técnico Márcio Zanardi, ele povoou ali o lado esquerdo com o Kevson, com o Danilo e fora de posição. Hoje a gente pode considerar que o Danilo não é mais um jogador de segunda linha, né? Exatamente.
Criciúma dá um balão pra frente, vai brigar lá o André Lima, o jogador que corre muito no time da Ponte. Domínio errado do Palácios, mas ele consegue fazer o passe na frente, chega Castan cortando, volta pro Diego Tavares que busca o lançamento pro Da Hora. Bola vem pra dentro da área do time do Criciúma, por isso abraça o goleiro Ayrton e sai jogando pela esquerda. Recebe o Castan, tá pertinho dele o Gui Lobo, motorzinho também, o que corre esse rapaz. Joga muita bola, hein? Joga muita bola, muito participativo, esteve em praticamente todas as jogadas perigosas do Criciúma, bom jogador. E tenta fazer a jogada o Felipe Matheus, aí ele é atingido ali na marcação da Ponte. O Da Hora foi ajudar a defesa, acabou atingindo o atleta do Criciúma que recebe a falta. Pois não, Adriana Almeida? Na verdade foi o Danilo Barcelos, ele tá bem irritado com a arbitragem, agora fez essa falta dura e o árbitro já avisou, é a última dele. Um amarelo no jogo até agora para o Lucas Cunha, zagueiro da Ponte. Mais 4. Vamos a 49 neste primeiro tempo. Criciúma que vai vencendo o jogo, toca a bola pela intermediária. Vagninho joga de costas, recomeça com Bruno Alves. Acelera, vai para cima da marcação, leva para a ponta direita, tenta o passe no William Lepo. A marcação corta, por isso a bola fica solta. Vai sobrar para a zaga da Ponte, mas aí chegando ali pela esquerda o Kevson que reclama com a arbitragem. Falta favorecendo a equipe do Criciúma e fica sentindo ali. A distância me parece o Vagninho. Se a Adri puder me ajudar. É isso mesmo, é ele, Vagninho, né? Quem tá sentindo bastante, perna esquerda, mas já vai se levantando. Experiente Vagninho, jogava no futebol da Coreia do Sul antes de vir aqui pro Brasil para jogar aqui próximo do Majestoso, né? Jogar no Guarani, e hoje é o atacante da equipe do Criciúma. Vai para cobrança de falta o Otero, lá pela meia direita, na intermediária. Todo mundo de novo na fila, na linha da risca da grande área. Bateria antiaérea da Ponte formada para tentar cortar esse cruzamento do Otero. Já estamos nos acréscimos, 46-20 desse primeiro tempo. Bola jogada na área, o desvio de cabeça passa por todo mundo e vai para fora. O Bruno Alves estava fechando ali no segundo pau. Por muito pouco, Criciúma com uma casquinha nessa bola no aumento do placar, Dri. A impressão que dá é que falta algum último capricho do Criciúma para esse placar já estar ampliado. Apesar da defesa Ponte Pretana hoje ter 3 zagueiros, não consegue muito dominar as ações. Olha a macaca. Vem pela esquerda a jogada do Kevson, fez o passe para o Brandão, ganhou da marcação, só que usou o braço. Aí a arbitragem parou, marcou falta para o Criciúma ali na entrada da área pelo lado direito. E o Danilo Barcelos, olha, ele tá no lucro de não ter cartão, porque só não chamou o árbitro de bonito agora, hein, Dri? Tá reclamando demais novamente, deve tomar um cartão, se não for agora nos acréscimos no segundo tempo, porque hoje tá acima do tom na reclamação Danilo Barcelos. O Elvis também vem sendo o capitão desse time Ponte Pretano. Ele também reclamou com o árbitro, mas o capitão Danilo é quem tá mais nervoso essa noite. E o Criciúma não tem pressa nenhuma para bater a falta. 47-30, vai vencendo o jogo o time catarinense. Agora o lançamento em profundidade. Chega o próprio Danilo, é o Márcio ali que tá fazendo para fazer o corte. Dá um balão para frente o zagueiro da Ponte, tira o perigo dali. Bola pererecando pelo meio campo, bate de cabeça o Elvis, encontra o Da Hora dentro do círculo central. Lançamento pro Brandão de costas, corta mais uma vez a zaga do Criciúma. Do lado esquerdo, Marcelo Hermes faz a inversão, busca o Vagninho, marcação chegando em cima do camisa número 13 do Criciúma. Ele vinha voltando da posição de impedimento, por isso a posse de bola favorece a Ponte. 48 desse primeiro tempo, último minuto, segundo o árbitro. Recebe a Ponte com Elvis no meio campo ainda defensivo, recomeça com Palácios, faz o passe na direita para Diego Tavares. Tá marcado Tavares, tem 2 em cima dele, tem que recomeçar lá na defesa. A torcida fica na bronca, dá para você ouvir no som ambiente aqui da CBN que a Ponte não tem saída. O Criciúma recupera a bola, ela volta pro Lucas Cunha, André Lima faz o passe pro Da Hora, tá de costas, chega a marcação do Eduardo, a Ponte não consegue fazer uma jogada impressionante. Diego Tavares recebe na lateral direita, tem que recomeçar com o Lucas Cunha, dá o balão pra frente pro Brandão brigar, ele faz o desvio de cabeça, mas estava voltando da posição de impedimento, por isso a bola volta para a equipe do Criciúma, que teria a posse de bola, mas não terá, porque apita o árbitro. Final de primeiro tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta 0 para Macaca. Criciúma 1 para o Criciúma, gol de Marcelo Hermes aos 11 minutos
minutos desse primeiro tempo. Começando agora o intervalo do Futebol Globo CBN. E o comando vai para ele, o sultão do rádio, Fábio Scheib. Central da Bola. Valeu, Marco Guarizo, 8 horas 50 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Marcelo Hermes marcou aos 12 minutos da primeira etapa, dando resultado parcial de 1-0 para o Criciúma contra a Ponte Preta. Com essa derrota seria o 11º jogo sem vitórias da Macaca, com a 10ª derrota neste período. Saída dos jogadores para o vestiário. Adriana Almeida, muita reclamação com o árbitro, é isso por aí? Fábio, alguma, mas a maioria dos jogadores pontepretanos já no vestiário visitante. Quem recebe aplausos aqui é o time do Criciúma, que traz uma torcida visitante aqui para os lados do Moisés Lucarelli. Uma torcida pequena, mas bem barulhenta, animada, saudando os jogadores do Criciúma, que vai vencendo por 1-0, vai chegando à liderança dessa Série B. O restante do Majestoso, Fábio, até poucas vaias, viu? O torcedor parece que já não tem mais nem forças para vaiar ou para reivindicar algo a essa altura, viu? Parece já calejado, infelizmente, né, Carlão? Mais uma derrota da Ponte, a Ponte sem inofensiva, né, no ataque, não criou muita chance do gol também. Daqui a pouco você traz o comentário da partida, mas o seu destaque aí dessa primeira etapa, a Ponte Preta perdendo mais um jogo, Carlão. Fabião, um resultado, na verdade, que não reflete o que foi o jogo, né? O Criciúma dominou, ficou com a bola. A Adri disse algo que foi corretíssimo, né? Acelerava o jogo quando era necessário ou era conveniente para a equipe catarinense. Fora isso, a Ponte não teve nada, Fábio. Ela não chutou em gol. A única chance que ela teve, se é que pode chamar de chance, foi uma finalização que foi para a lateral do Kevson. O resto não aconteceu nada. Ou quer dizer, aconteceu para o Criciúma, né, com jogadores que articulam, com o Felipe Matheus, com o Otero, uma defesa consistente, ataque com o Wagner, que se movimenta, exigiu do goleiro da Ponte, o Guilherme Viana. Então foi isso que aconteceu, foi um ataque contra a defesa, e o Criciúma, assim, quando fala ataque contra a defesa, todo mundo fala, nossa, foi um massacre do Criciúma. Não, o Criciúma levou o jogo, administrou 1-0, se precisasse marcar o segundo, marcaria, porque a diferença é muito grande. Então, lamentável em todos os aspectos, realmente é muito triste hoje o que acontece aqui no estádio Moisés Lucarelli. Até o gramado tá muito ruim, que coisa, o campo mal marcado. Abandonado, Fábio Carlão? Scheib, cara, é triste, cara. Eu vivo isso aqui desde 87, mas eu vinha antes, mas eu começo a contar de 87, Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli, mas o problema agora é a Ponte. Cara, é muito triste, não tem muito o que falar, sabe, do jogo, é muito triste, realmente é acinzentado o que acontece aqui. Gramado horrível, atmosfera terrível, Carlão. Marcação mal feita do campo, gente do céu, o que fizeram com a Ponte Preta, pelo amor de Deus. Fala aí, Dri. Vale dizer assim, o Pelé agora no gramado, tentando tapar os buracos. Pelé é um funcionário de anos e anos, acho que décadas aqui do Majestoso, que certamente também está sofrendo com essa situação. Minha solidariedade ao Pelé, que ainda assim fica tentando consertar esse gramado, mas é só uma analogia. Se a base come salsicha, se a Ponte hoje não cuida do material humano, que é algo mais importante em qualquer instituição, corporação, que dirá do gramado? Então, sem esperança, zero. Cara, é até complicado falar do jogo. O jogo foi isso aí. Quem acompanhou, quem ouviu, foi um time dominante como o Criciúma. A Ponte, coitada, ela inexiste. Ela tem que cumprir o jogo, porque senão ela leva punição. Mas, cara, estão arrebentando com o clube. Pelo amor de Deus, gente. Pede pra sair, ai, que dó do torcedor. Olha esse estádio aqui, o Guarizo tá do meu lado. Acho que ele nunca passou por uma atmosfera tão nebulosa como está hoje, cara. É muito triste, sinceramente, é muito triste o que está acontecendo com a Ponte Preta. E aí todo dia a gente coloca no bendito CBN Sport. E outra coisa, hein, eu sei que é a minha função, mas eu só coloco no ar porque é a obrigação de separar um trecho desse bate-papo com o presidente. Porque é algo terrível, é um circo que estão fazendo com a Ponte Preta. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Carlão. É insuportável. Você sabe, né? O Scheib até citou na transmissão, né? A família lá de São José do Rio Preto. Hoje eu tô me sentindo num jogo do Rio Preto, lá no Anísio Haddad, porque é um público muito pequeno,
você não espera futebol, é impressionante. E a atmosfera, né, Guarizo? Tudo muito, sabe, condizente com a temperatura, tudo muito frio, tudo muito triste, sabe? Gramado ruim, marcação mal feita. Cara do céu, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que tem mais pra tirar do clube, gente. Vocês acabaram com o clube. Sabe, pede pra sair, cara. Ninguém aguenta mais isso. Quem torce pra Ponte, quem ama o futebol de Campinas, quem gosta do esporte, quem não tem nada a ver com a Ponte, como o Guarizão aqui, mas já tem muito tempo de Campinas e tem um certo apreço pelos dois clubes. Cara do céu, é triste, é triste. É talvez uma das piores situações que eu já vivi no futebol de Campinas. Eu já vivi coisa terrível com o Guarani, eu já vivi coisa terrível com a Ponte Preta, mas dessa vez os caras exageraram. A Adri também é catedrática em Ponte Guarani. Cara, é a pior. Contando os dois times que já viveram fases terríveis, cara, a Ponte Preta ela está se sobressaindo. Isso graças a estes gestores aí que estão acabando com um clube de 125 anos. Chama atenção justamente essa questão do gramado. Eu estive aí há 2 semanas praticamente, no dia 22 de junho, naquela derrota da Ponte Preta para o Novo Horizontino, e a situação não era tão precária assim do gramado, mas eu vejo pelo monitor aqui, realmente chama atenção as falhas, né? Parece que tá faltando grama em muitos lugares ali também. A própria marcação no meio campo ali tem uma mancha também, uma mancha escura no gramado. Tá faltando cuidado realmente. Infelizmente, a situação que encontra o clube, como trouxe o Carlão de Freitas. E não teve show, viu, Chaibe? Não teve show, realmente. O Guarizo foi no banheiro aqui, o pessoal de Criciúma, sabe? Leva uma imagem terrível aqui, né? Se bem que eles, aqui na Ponte, você acha que eles se preocupam com a imagem? Não tem papel pra secar a mão. Não tem papel pra secar a mão, sabe? Cara, é brincadeira. Fecha pra balanço, vai. Fecha pra balanço. Aí você vai no YouTube aí da Ponte, tem que se deparar com essas declarações horrorosas do presidente. Hoje eu conversei com pessoas que trabalham na Ponte. Eles aceitam isso daí porque tem que aceitar, cara. Mas, cara, é terrível. Infelizmente, estão acabando com um clube maravilhoso, com um clube importante para o futebol brasileiro, um clube revelador de talentos, um clube que já serviu jogadores para a seleção brasileira, Copa do Mundo, mas eles estão conseguindo acabar com uma história maravilhosa, uma história muito rica de 125 anos. E o pior é que quem está no comando acha tudo muito bonito, né? Infelizmente quem sofre é o torcedor, quem sofre é o amante do futebol. Porque eu também, né, Carlão, você sabe, eu sou de São Paulo, né, acabei vivendo minha vida inteira em São Paulo, na verdade eu nasci em Mojimirim, mas tive também muito apreço pela Ponte Preta, sempre, quando meu time de coração também vinha jogar com a Ponte Preta aqui, a gente sabe que é muito complicado, e hoje em dia a Ponte entregue aí também, sendo uma das piores campanhas de Série B, praticamente rebaixada, apenas com a 17ª rodada da Série B, faz o pior início desde 2006, quando esse formato foi implantado na Série B, e a situação é triste, né, um time grande, um time forte do interior paulista, agora passando por tudo isso, e é o retrato que está aí, não só dentro de campo, como também fora de campo. A gente espera tempos melhores pra Macaca. 8h58, daqui a pouco a gente volta, a gente conversa mais com Carlão de Freitas, Marco Guarizo aí falando sobre esse primeiro tempo de, por enquanto, Ponte Preta 0, Criciúma 1. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Criciúma. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Criciúma. O comentário do jogo. 11 minutos de intervalo no Moisés Lucarelli e Carlão de Freitas. O que resta dizer sobre essa primeira etapa aí? A gente sabe que não teve tanto futebol assim pelo lado da Ponte Preta, mas o que você viu dessa primeira etapa e o que esperar da segunda aí, pensando justamente no segundo tempo, Carlão? Fabião, o Criciúma fez um jogo muito tranquilo, né? Colocou em prática a superioridade técnica, as individualidades, né? A bola, quando cai nos pés do Otero, do Felipe Matheus, que são dois bons articuladores, normalmente dá bom, né? E o próprio Marcelo Hermes aqui do lado esquerdo é uma arma importante, o lado direito do Criciúma funcionando muito bem, né? O Vagninho faz bem esse para-brisa, né? Um cara que confunde a defesa com muita movimentação. Né, consegue dialogar bem com os meios do Criciúma, só que o Criciúma não forçou, né? Ele faz o gol com 11 minutos e depois administrou, foi tocando, não forçou tanto, até desperdiçou algumas oportunidades, né? O Guilobo, bom jogador, chegando como elemento surpresa, exigindo do goleiro Guilherme Viana, mas foi um ataque contra a defesa, um ataque, não vou dizer inoperante, muito longe disso, mas um ataque que jogou numa zona de conforto, né? Não forçou tanto a barra, mas foi um Criciúma bem melhor. Talvez 1-0 não foi nem o que foi o primeiro tempo. Acho que o Criciúma, mesmo sem ter forçado tanto, mesmo sem ter colocado um ritmo forte na partida, poderia ter ido para o vestiário vencendo por 2-3-0 com muita tranquilidade. Tal a fragilidade da Ponte. A Ponte ela não consegue trocar 3 passes, né? Ela sobrevive hora ou outra de uma bola parada com o Elvis, às vezes também o camisa 10 em alguma jogada de efeito protagoniza aí um lance diferente, mas o goleiro Ayrton ele fez uma defesa. Né? A única chance da Ponte foi aquela finalização do Kevson que foi para a lateral. Fora isso, mais nada. Algumas articulações, mas sem levar qualquer perigo ao time catarinense. Então, um resultado que não condiz o que foi. Eu acho que o Criciúma poderia ter ido até com um placar mais confortável. E é uma Ponte que luta, mas com poucas armas, né? Com muita limitação, um time para baixo completamente, um time triste. Então não ofereceu qualquer resistência aí para a equipe do Criciúma. A gente percebe uma movimentação, né? 3 jogadores, Daniel Baianinho, Diego Porfírio e Juan. Os 3 jogadores aí que devem entrar já estão em processo de aquecimento, trabalhando com bola. E olha aí, para você ver, né? O Márcio Zanardi ele vai queimar 3. Quase a metade do time ele já vai tirar neste intervalo, mostrando que a Ponte foi muito frágil. A Ponte ofereceu pouca resistência à equipe do Criciúma. 13 minutos de intervalo, a gente espera que esse primeiro gol da era Márcio Zanardi saia agora na voz de Marco Guarizo, que assume novamente o comando da CBN, trazendo as emoções da segunda etapa de Ponte Preta e Criciúma. Criciúma, é com você, Guarizo. Ponte Preta, Criciúma. Marco Guarizo. Valeu, Fábio Scheib, é o que a gente espera, sim. É desesperador. O futebol de Campinas é o nosso ganha-pão. Falei pro Carlão aqui, fora do ar isso. Então a gente quer ver a Ponte Preta se reerguer. A gente não quer ver a coisa definhando como está acontecendo. Quem sabe agora 3 alterações mudem um pouquinho o time da Ponte para esse segundo tempo, o ânimo da Ponte para buscar o resultado, para buscar um gol que seja, buscar um ponto, fazer a Ponte reagir um pouco neste Campeonato Brasileiro da Série B. Serão 3 alterações, a Adriana Almeida já está com a gente aqui, ela vai nos ajudar com essas alterações. Vamos lá, eu vi que saiu o Diego Tavares, né? E entrou o Diego Porfírio com a 13, saiu o 7, entrou o 13. Agora tá saindo o André Lima
com a 8, entrando o Baianinho com a 26. E a última alteração aí desse intervalo tá saindo o 18. Da hora. O da hora, 18 sai para a entrada do meia dúzia Rua. E tá tudo pronto para começar o segundo tempo. 3 alterações da Ponte Preta para buscar pelo menos o empate. Tá 1-0 pro Criciúma, que no Majestoso tá pronto para soltar a bola o Brandão. A torcida da Ponte crescendo a expectativa. Ponte atacando pro gol do placar, gol do portão principal do Majestoso nesse segundo tempo. Vai autorizar o árbitro. Apita! Começa a segunda etapa aqui no Majestoso. Ponte Preta, Criciúma. Futebol, vamos CBN. Já tenta o passe, o Lucas Cunha chega cortando a zaga do Criciúma. Vagninho recebe na entrada da área, já se joga por ali, tenta enganar a arbitragem. O árbitro manda seguir o jogo, o senhor Wilmar Santana de Oliveira. A Ponte tenta sair na primeira estocada do Baianinho pelo lado direito. Faz o passe para o Elvis, inversão de jogo, encontrou o Diego Porfírio aqui do lado esquerdo. Partiu Porfírio, trabalhou na perna canhota, tentou a tabela, chega a marcação para cima do Porfírio, não conseguiu fazer a jogada curta ali no ataque com o Juan. A bola volta no campo de defesa da Ponte. O último homem de linha é o Lucas Cunha dentro da área. Ele fica com a bola para sair jogando curtinho. O André Lima saiu. O Danilo Barcelos está fazendo ali um papel de primeiro volante. A Ponte sai jogando pela direita com o Palácios, que tem dificuldade no domínio, mas vai consertar lá pelo lado direito para tentar a jogada. O jogador Juan, mas chega cortando a zaga do Criciúma e fica com ela no campo de ataque. Recebe pelo meio o Gui Lobo, faz o passe pro Otero, volta um pouquinho mais atrás. Criciúma trabalhando bola já no campo de ataque pela direita. Recebe o Lepo, vai pra cima da marcação, cruzamento na entrada da área, passou por todo mundo, tentou o domínio. Felipe Matheus, marcado pelo Kevson, que chega fazendo o corte pra Macaca. Vai o Kevson jogando pelo lado direito agora, faz o passe pra perna boa, volta um pouquinho mais atrás para o Diego Porfírio, que faz o lançamento na frente buscando o Baianinho, chega cortando de cabeça a zaga do Criciúma. Olha só essa mudança do Márcio Zanardi, hein, Carlão? O Kevson foi fazer a ala direita, ele que é canhoto. É, ele colocou o Kevson na ala direita, no lugar do improvisado Diego Tavares. O Diego Porfírio joga aqui na posição original, a manutenção dos 3 zagueiros. E o Baianinho, para dar o Juan, para dar uma força aqui no meio campo, colocar um pouco mais de velocidade, principalmente nas transições. E o Baianinho, para fazer a companhia ali no ataque da Ponte, para ser o desafogo, algo que a Ponte não teve, né? Ela escolheu jogar em transição, mas não teve um contra-golpe. William Lepo tenta a jogada contra 2 jogadores da Ponte. O último toque foi do Diego Porfírio, segundo a arbitragem, né? E por isso fica reclamando bastante a torcida da Ponte aqui, mas o lateral já está cobrado. O Otero faz um passe muito bom na direita pro Lepo. William Lepo invade a área, faz o cruzamento, Vagninho de cabeça, ela passa à esquerda do gol, defendido pelo Guilherme. Vagninho é baixinho, mas estava bem colocado, porém a cabeçada não foi tão boa assim. Quando ele deu aquele chicote para cabecear, ela foi para tiro de meta. Adriana Almeida. Foi muito ruim agora a cabeçada do Vagninho, mas já deu para perceber que o Criciúma voltou para o segundo tempo tentando resolver mais rapidamente do que no primeiro. Devem ter tomado uma bronca do Eduardo Batista das chances desperdiçadas. Olha a Ponte. Tenta sair jogando pelo lado direito com o Baianinho. A marcação do jogador Bruno Alves chega em cima dele. A bola vai para fora. Arremesso lateral. Não tem pressa para cobrar o Criciúma. Não começa a contagem de 5 segundos o árbitro. Por isso vai ganhando tempo ali o Marcelo Hermes para fazer a cobrança. Para um lado, para o outro. Será que não está valendo essa regra ainda aqui no Brasileiro? Da Série B? Não teve contagem da arbitragem, não. Acaba desviando o Palácios. A bola vai para fora de novo. Mais um arremesso lateral favorecendo a equipe do Criciúma à esquerda do campo de ataque. Quando Marcelo Hermes foi cobrar, aí a arbitragem falou que estava fora de posição, então tem que dar a reversão, né? Então essa posse de bola tem que vir para a Ponte Preta, não. O árbitro só mandou Marcelo Hermes voltar para trás para fazer a cobrança. Os jogadores da Ponte ficam na bronca. O Márcio Zanardi aqui no banco de reservas também queriam a reversão, queriam a posse para o time da Ponte. Criciúma começa tocando no campo de defesa. Goleiro Ayrton recebe sem nenhuma pressão, sai jogando curtinho aqui na direita com o Bruno Alves. Recebe o Bruno Alves, o William Lepo tá pedindo, ele vai carregando a bola, faz o lançamento, busca o Otero, tenta o toque de calcanhar. Márcio Silva chega na cobertura,
brigou pelo meio, Danilo perdeu pro Otero, tenta o Criciúma no campo de ataque com o Felipe Matheus, bate na bola o Elvis, volta um pouquinho mais atrás com o Baianinho. Daniel Baianinho dá uma pedalada, leva a bola pela ponta direita, fica pedindo o Kevson, mas ele prefere voltar, recomeçar o jogo na meia com Danilo. Danilo Barcelos faz o lançamento, inverte na esquerda, chega no Porfírio. Diego Porfírio encara a marcação, não consegue passar, tem que voltar, recomeçar com o Márcio Silva. A pressão chega para cima do Márcio, ele toca na frente pro Danilo, tem que recomeçar um pouquinho mais atrás pro Porfírio. Lançamento, buscou o Elvis, encontrou, teve que fazer o giro. O Elvis fica com a bola, espera a passagem do Porfírio, não apareceu ninguém, estava marcado todo mundo. O Elvis girou 2 vezes, agora faz a inversão do lado direito pro Kevson, domina na canhota, faz o passe pro Baianinho, recebe de volta na linha de fundo, cruzamento, a bola vai forte demais, fica fácil pro Bruno Alves aqui na direita. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0 pra Ponte. Criciúma 1 para o Criciúma, eu tô rindo aqui que teve uma trombada, meu Deus do céu. Vamos pra central da bola, 1 para o Criciúma. Central da bola. Fábio Scheibe, foi uma trombada feia aqui, mas vai com você. Amanhã a CBN transmite a partida entre França e Marrocos. É a primeira partida das quartas de final. Conheceremos amanhã o primeiro semifinalista, a partida lá em Boston, às 5 horas da tarde. Futebol Globo CBN. Com tanta confusão, com trombada, foi escanteio pra Ponte. É o Elvis que vai pra bola. Lado esquerdo, pé direito, força aérea da Macaca dentro da área. Cobrou o Elvis no segundo pau, desvio de cabeça. Ayrton chega, encaixa, o goleiro faz a defesa. O toque ali foi bom do Lucas Cunha, mas ficou com a bola o goleirão do Criciúma, Adri. Eu diria que foi a melhor chance da Ponte no jogo. O Elvis cobrou o escanteio na cabeça do Lucas Cunha. Na hora ele desequilibrou, mas ainda assim tentou o canto, Ayrton defendeu. Criciúma já toca a bola. No campo de defesa, ganhando tempo, só meia pressão do time da Ponte. Melhor para os catarinenses que vencem o jogo por 1-0. Tenta a jogada o Gui Lobo, chega em cima dele ali na marcação o Baianinho. Acabou acertando o jogador do Criciúma, o grito dele deu para ouvir. Daqui quando o estádio está mais vazio, a gente ouve mais o que acontece dentro de campo. E o Baianinho está lá conversando, falando eu não fiz nada, mas fica no chão ganhando tempo o jogador do Criciúma, Adri. O Baianinho pede desculpas, inclusive, para o jogador do Criciúma. Eu achei que o árbitro ia até subir um cartão amarelo para o atacante ponte-pretano, mas não. Apenas uma conversa e o Criciúma já vai cobrar a falta. Já vai se levantando o Bruno Alves ali, o zagueiro que recebeu essa falta do Baianinho. Na verdade, quem recebeu foi o Gui Lobo. O Bruno Alves está na bola para fazer a cobrança, ele cobra curtinho lá atrás para o início de jogada do Rodrigo. Chega a pressão do Brandão em cima do Castan, mas consegue tocar na esquerda. A Ponte adianta a marcação, Kevson rouba a bola, tenta partir no contra-ataque. O time do Criciúma fecha para cima dele, busca a jogada individual, passa por um, passa por dois, pede falta, o juiz não dá nada. Tenta sair no contra-ataque a equipe catarinense e o Vagninho é atropelado pelo Lucas Cunha, que reclama com a arbitragem, não pela falta que ele cometeu, mas sim pela falta que não foi dada lá na frente, que a Ponte ficou na bronca, Adri. É isso mesmo, e aí agora os jogadores da Ponte reclamam, seguram a bola, retardam a cobrança, mas quem tem falta a seu favor é realmente o Criciúma. Luciano Castan vai para a cobrança sem pressa nenhuma. Movimentação do William Lepo aqui pela esquerda. Levou o rapa do Diego Porfírio fora do lance. E por isso demora um pouco mais ainda para bater o Castan. A falta aqui na direita com o Bruno Alves. Faz o lançamento para o campo de ataque na ponta, buscando o William Lepo pela ponta direita. Chega na marcação o Diogo. Ou melhor, o Márcio Silva. Faz a proteção, o zagueiro da Ponte. A bola vai para fora. Apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Na cobrança do tiro de meta, o goleiro Guilherme Viana manda lá na direita do campo de ataque para o Kevson. Disputa de cabeça com o Marcelo Hermes. A bola vai para fora, o lateral favorece a Ponte à direita do campo defensivo. Quem que vai para a cobrança? Já cobrou o Kevson e recupera a bola o Otero para o Criciúma. Chegou a trombada para cima dele do Danilo Barcelos. Fica sentindo ali o Otero. Falta para o Criciúma e o Danilo vai lá arrumar confusão.
não recebeu cartão ainda porque o juiz tá bonzinho com o capitão, viu, Dri? Mas ele tá uma rotação acima no quesito nervosismo, mais uma vez reclama. Tá bem nervoso o Danilo Barcelos, acho que ainda sobra um cartão para ele essa noite. Vem pela direita o Criciúma com o Otero, divide com ele o Porfírio, tenta ganhar para a Ponte, briga pela bola aqui o Juan. Ela vai para fora, o lateral para a cobrança da Ponte, Porfírio na bola. Aí ninguém se movimenta, o Juan ficou ali perto da bola, o Porfírio ficou na bronca também, conseguiu tocar na frente pro Elvis, tentou o passe de primeira, corta a zaga do Criciúma, busca o contra-ataque, o Vagninho no jogo de corpo, a bola fica com o Felipe Matheus, vem na proteção, Márcio tira, o zagueiro da Ponte, o Márcio Silva, dribla bonito, Márcio se esforçando bastante aqui na defesa da Ponte pelo lado esquerdo, consegue encontrar o Elvis, no círculo central, carrega o camisa 10 da Macaca, tenta o passe na direita pro Kevin, chega cortando Marcelo Hermes, a bola perereca aqui do lado esquerdo, bate de cabeça ao Márcio, tava lá na frente o Diego Porfírio, por isso tenta chegar o Vagninho, atropelado pelo Porfírio, a arbitragem dá a posse de bola para a equipe do Criciúma, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio, segundo tempo, é Brasileirão da Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0, Criciúma 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amistosos interclubes, o Fluminense vai batendo o Nova Iguaçu por 2-1, Boca Juniors e Atlético Paranaense empatam por 0-0. E hoje à tarde, mais cedo lá em Portugal, o Flamengo fez 2-0 para cima do Lausanne, da Suíça. Futebol Globo CBN. E a Ponte está jogando um futebol de Lausanne, Carlão de Freitas. Ela melhorou no segundo tempo, mas melhorou em relação a ela, né? Porque no primeiro tempo, praticamente, ela não existiu. No segundo, ela briga mais, teve aquela chance de cabeça com o Lucas, a bola parada, que é a principal jogada da Ponte. Tenta pela esquerda o Juan, mas está marcado por 2. Cada jogador da Ponte que recebe a bola, chegam 2 do Criciúma na marcação. Um sistema perfeito de marcação do Eduardo Batista. Aí falta aquela qualidade, falta aquele drible. Por isso a bola vai para fora. Arremesso lateral para o Criciúma à direita no campo de defesa. Vem o Otero para receber, marcado pelo Diego Porfírio. Chegou o Porfírio cometendo a falta. Jogadores do Criciúma também dão aquela catimbada ali, dão aquela provocada nos atletas da Ponte para cada falta, para cada bola parada, ganharem tempo para o time carvoeiro do interior de Santa Catarina. Demora bastante para fazer a cobrança da falta o Bruno Alves, agora joga aqui no campo de ataque. Vagninho disputa de cabeça com o Márcio Silva, coloca para fora o zagueiro da Ponte. Arremesso que favorece o time do Criciúma. À direita do campo de ataque vem trotando o William Lepo para fazer a cobrança. O Gandula já deixou a bola por ali, nem esperou tirar ali da tigelinha de cachorro. E o William Lepo está chegando agora para fazer a cobrança. Faz com o Gui, recebe de volta o Lepo, tá marcado por 2, dá um drible bonito pra cima do Danilo, joga na direita pro Otero, calibra o cruzamento, tenta uma caneta, ficou no chão quando ele viu que não ia completar, caneta pra cima do Juan e a Ponte tenta o contra-ataque, recebe sozinho o Brandão, tentou o passe em profundidade, ficou pedindo a falta o Brandão e a falta foi marcada. Falta foi marcada. Esse árbitro não gosta muito de dar cartão, mas conversa que é uma beleza, hein, Adriana Almeida? Mais uma vez ele apontou para o camisa 3 do Criciúma e falou, foi a última, acabou. Para falta em cima do Brandão, porque o Brandão vinha ganhando da marcação e ia sair na frente. Mas aí o Rodrigo foi quem fez essa falta, não levou o amarelo, mas a Ponte tem uma falta no meio campo e tudo mais. Merecia um cartãozinho agora o Rodrigo do Criciúma, viu, Guarizo? Chegou pegando forte pra cima da marcação da Ponte Preta. E é aquele lance que dá um pouquinho de alento pro torcedor. É aquela bola que vai ser jogada lá dentro da área. É dentro do círculo central a cobrança de falta, mas o Elvis tem muita qualidade para bater na bola. Tem muita qualidade na bola parada. Os 3 zagueiros da Ponte sobem pro campo de ataque. Tem aberto lá na direita, esperando a bola o Kevson. Vai para a cobrança o Elvis. Joga dentro da área, aberto. Tentativa no segundo pau, chega. Cortando por ali o William Lepo.
A bola vai para fora, arremesso lateral para ponte esquerda do campo de ataque. Na cobrança vem o Diego Porfírio. Perto dele para receber a bola o Juan, mas quem aparece para fazer a jogada curtinha é o Elvis. Agora o Juan recebe e faz o cruzamento. No segundo pau, desvio de cabeça do Baianinho. Vai sobrar para o Kevson lá na ponta direita. Domina na canhota, na perna canhota, faz o passe, recebe de volta, tem ângulo para bater, arriscou de fora. Pega Ayrton! Em 2 tempos, a defesa do goleiro do Criciúma numa jogada trabalhada da ponte no chute do Kevson. Essa foi talvez, acho que a melhor chance da ponte no jogo, mas a defesa até tranquila do Ayrton, Dri. Fato é que em menos de 15 minutos no segundo tempo, a ponte já agrediu mais o gol adversário do que em toda a primeira etapa. Chute bom do Kevson, foi no meio do gol, Ayrton pegou, mas a ponte melhora na segunda etapa. Começa a ficar competitiva no jogo, Carlão de Freitas. É aquela coisa, o Criciúma teve as chances, não conseguiu matar o jogo, vai dando confiança pro adversário. Mesmo a ponte jogando no Moisés Lucarelli, olha aí. A roubada do Brandão, invadiu a área, ajeitou, bateu pra fora! O Brandão roubou a bola, saiu na cara do gol. Ganhou na velocidade do zagueiro. Aí ficou na dúvida se ele tocava no canto ou se ele dava uma cavadinha. Lembra um pouco o lance do Hendrick na Copa do Mundo pro outro lado, contra a Noruega, e o Brandão desperdiça a chance, Dri. Chutou muito mal, né? Faltou qualidade na finalização. A hora que ele chutou, a bola dele, para vocês terem ideia, quase alcançou a minha aqui atrás do gol. Olha a ponte. De novo com o Baianinho rabiscando na direita. Cruzamento do Danilo na entrada da área. Disputa o Brandão. Tira a zaga do Criciúma. Fica reclamando o toque de mão. O ataque da ponte. A arbitragem manda o jogo seguir. William Lepo tenta puxar o contra-ataque. Mas a ponte vem pra cima. Roubada pra cima do Vagninho. Do lado esquerdo, Diego Porfírio. A torcida vem junto. Dá um drible. Tenta o segundo. A bola bate na perna do Gui Lobo, tentou o passe no meio pro Danilo, a bola chegou na entrada da área, Baianinho pro Kevson, deixa na direita pro Elvis, prepara o passe, devolve na frente, buscou o Baianinho, invadiu a área, veio pro toque, pega o goleiro, rebote, gol! Ponte Preta! Ponte Preta! 16 minutos do segundo tempo. Daniel Baianinho pra sair do chão. A torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Na insistência, no abafa, chutando de um lado, indo pro outro. O goleiro dá rebote. O Baianinho tá lá pra completar. A Macaca deu o bote aqui no Majestoso. Daniel Baianinho coloca no placar o gol esperado, o gol merecido de um time que brigava e que chega para empatar o jogo. Ponte Preta! Ele diz no pé, Ponte Preta gigante. A Ponte Preta é sempre gigante. Tá maltratada, mas não deixa de ser gigante. O jogo tá empatado aqui no Majestoso. Daniel Baianinho põe no placar, Ponte Preta 1. Criciúma também 1. O detalhe do gol é com você, Adriana Almeida. No momento em que a Macaca ia na base da transpiração, do abafa, e aí o chute do Kevson, o Ayrton espalmou. No rebote, Daniel Baianinho estava no lugar certo e com categoria tocou para o fundo das redes. Jogadores do Criciúma ainda olharam todos para o Bandeira esperando um impedimento, mas não. Daniel Baianinho, bem colocado, coloca tudo igual no placar do Majestoso, 1-1. Carlão de Freitas mudou a atitude, a Ponte começou a pressionar e chegou ao empate, Carlão. O Criciúma não conseguiu matar o jogo e deu esperança pra Ponte. A gente sabe, por pior que o time esteja, a Ponte é sempre forte no estádio Moisés Lucarelli, com a pressão, foi se animando, foi ganhando confiança através das bolas paradas, mas o gol saiu de uma jogada organizada e dá vida, a Ponte tá animada.
Tá animada, tenta o ataque no calcanhar do Elvis. Na entrada da área, Juan caiu. Ficou pedindo pênalti, mas foi uma trombada. Nada, né, Dri? Deu pra ver daqui. Foi jogada de corpo do atleta do Criciúma, mas a Ponte vem pra pressão, a Ponte vem pra cima, é outro time nesse segundo tempo, já chegou o empate, bola dentro da área pro Brandão de novo, se movimenta bastante o centroavante, toque com confiança do Porfírio, pra trás, Márcio Silva na meia esquerda, carrega o Márcio, tá marcado, tem que voltar no Porfírio, vai de novo na habilidade, faz o passe na entrada da área pra Juan, voltou Danilo Barcelos, cruzamento, a cabeçada pra fora! É o Baianinho de novo, fazendo uma fumaça no jogo. A torcida da Ponte presente no Majestoso começa a apoiar que o time sufoca o Criciúma, Adri. O Daniel Baianinho é mais baixinho de todos e ainda assim ele subiu. Cabeceou, buscou o canto, não deu certo. Eduardo Batista já prepara 2 mexidas no Criciúma, mas a torcida da Macaca vem junto, sente um bom momento. E o Criciúma sai jogando no campo de defesa. Bruno Alves lança pra frente. De cabeça chega cortando o Lucas Cunha. Coloca na frente, tenta fazer o passe, a bola escapa, fica com o Otero. Tenta o contra-ataque o Criciúma. Agora é o Criciúma que joga no contra-ataque, mas a Ponte cresce dentro de campo. Tem jogador em todo lugar pra tirar essa bola. Vem brigar por ela o Juan. Sobra pro Felipe Matheus que cai. Tentou uma graça ali o Eduardo e caiu. Vem pro contra-ataque o Juan. Carrega pela direita, faz o passe, abre o jogo no Kevson, recebe o Kevson pra cima da marcação, já se recompõe o time do Criciúma, ele volta com o Danilo, inverte o jogo na direita, movimentação por ali pro cruzamento, a bola acaba batendo no jogador do Criciúma, mas tá viva ainda, não desiste a Ponte, Elvis tá com ela pela meia direita, tentou fazer o passe no Kevson, brigou ali o Kevson com o Felipe Matheus, último toque dele, a bola vai pra fora, arremesso lateral favorecendo o Criciúma. O que aconteceu com essa Ponte Preta, Carlão de Freitas? Animou, foi ganhando confiança, o Criciúma baixou, teve as oportunidades na primeira etapa, não conseguiu definir o jogo. No segundo tempo as mudanças deram certo, né? O Baianinho entrou, colocou fogo no jogo, o próprio Diego Porfírio muito bem, o Juan com personalidade, deu mais velocidade à equipe e o time foi ganhando, foi arriscando, ganhando corpo no jogo, ganhando confiança e o gol saiu e agora o jogo é da Ponte. Entendemos a limitação técnica, é um jogo de superação, o Criciúma ainda é melhor que a Ponte tecnicamente, mas é uma Macaca que vai se desdobrando. E é futebol, gente. De repente, o improvável pode acontecer. Mudou o Criciúma, Adriana Almeida? Sim, mexeu 2 vezes e no setor ofensivo. Foram embora o 91 Otero e também o camisa 13 Vagninho. Para as entradas do 10, Jonathan Robert e também do camisa 77 Gonçalves. Diego Gonçalves e também o Jonathan Robert. O Jonathan Robert era uma promessa, né? Do Cruzeiro, se eu não me engano. Cruzeiro, realmente não me Fábio Chaib vai ver pra gente. Vem a cabeça. Jonathan Robert. Né? Exatamente, Guariz. Ele jogou a Série B pelo Cruzeiro, né? Aquela época que o Cruzeiro estava na Série B também foi importante no acesso da Raposa naquele triênio, né? Podemos dizer assim, 2022, 2021 e o próprio 2020 também. Aqui o Criciúma trabalha a bola pela esquerda, o Jonathan Robert recebe, faz o passe para o Eduardo, recomeça mais atrás para o Rodrigo, do lado esquerdo jogando com o Luciano Castan, a Ponte faz a meia pressão, do lado esquerdo a bola chega no Marcelo Hermes, tentativa de jogada com o Gui Lobo, chega marcando, chega tirando a bola a zaga da Ponte, lançamento para o Baianinho na direita, briga de cabeça direto para fora, a cabeçada do Castan, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já chegamos a 23. Segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 para Macaca, Daniel Baianinho. 1 também para o Criciúma, gol do Marcelo Hermes. Central da bola. Chaib. E com esse empate, o Criciúma não assume a liderança da Série B nesta rodada, está indo a 31 pontos, mas o Vila Nova tem um saldo melhor, tem critério de desempate melhor, permanece na liderança o Vila Nova, já Ponte Preta soma o 9º ponto na competição com 2 vitórias nessa Série B. E vem de novo a Ponte, na entrada da área, tentativa de jogada do Porfírio, ficou reclamando, pedindo pênalti, é pênalti! Ponte Preta! Penalidade máxima para Macaca!
O Diego Porfírio rabiscou 2 zagueiros ali. Quando parecia estar sem ter o que fazer com a bola, tomou um rapa, o árbitro aponta para Cal, é pênalti para Ponte, Adriana Almeida. Da minha posição aqui, pênalti, Diego Porfírio derrubado dentro da área, comemora muito com os companheiros, principalmente com o Elvis, que agora sozinho, mãos na cintura, olha para o chão e sabe que tem essa responsabilidade de virar o jogo da Macaca, mais do que isso, colocar a Ponte à frente, um time que não vence há 10 rodadas, pode passar à frente no placar de virada aqui no Majestoso. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Lance muito rápido, Carlão de Freitas. Os jogadores do Criciúma cercam o árbitro, mas ele está confirmando o pênalti. Ele está confirmando o pênalti. Daqui deu a impressão do jogador da Ponte ter sofrido a penalidade. Talvez com a imagem tenha aí até algo melhor para observar, mais nítido, mas Guarizo, daqui deu a impressão de pênalti. Oi, Scheibe. Posso ser sincero com você? Com o Carlão? Ele deu uma escorregada legal ali, viu? O jogador da Ponte também. Não vi nem contato do jogador do Criciúma. Ele deu uma escorregada, mas o árbitro tá marcando. Tomara que tenha marcado mesmo, que mantenha a decisão. Até agora também o jogador tem essa mania, né? Até na Copa do Mundo a gente vê isso. Ele vai no VAR. Vai no VAR. Aí o Fábio Scheibe viu a imagem, né? Foi um escorregão do Diego Porfírio. Eu fui até surpreendido no momento do lance aqui. O árbitro vai para o vídeo, depois de muita reclamação dos jogadores do Criciúma. O que eu ia falar, enquanto o árbitro está conversando com a equipe, não adianta os jogadores ficarem falando com ele. Igual quando você está no telefone, né, não adianta, não adianta. Daqui a gente teve uma impressão, mas realmente quem está no VAR e o próprio recurso eletrônico, ele dá uma nitidez na jogada e eu acho que ele vai anular. Cartão para quem? Adivinha, Danilo Barcelos, eu disse, ele não passaria a noite sem ser amarelado. Amarelo para o capitão Ponte Pretano. Árbitro no VAR, analisando as imagens. Claro que tem um delayzinho para a transmissão da TV, né? Então a gente vai ter a decisão primeiro aqui que o Fábio Scheibe. Mas o Scheibe que está no monitor disse que é um lance normal. Olhos de lince, hein? Olhos de lince, o Scheibe é especialista, né, cara? Estamos aqui olhando, né? Tava torcendo para ser marcado o pênalti, mas não foi nada, viu, Carlão? Ele escorregou na bola ali. Num grande momento da Ponte no jogo, buscou o empate, mas o árbitro já voltando. Tá com a decisão, aqui ele não tem o after review, né? Anulou o pênalti. Está anulado o pênalti marcado a favor da Ponte Preta. Posse de bola para a equipe do Criciúma. Carlão, a grande preocupação da Ponte que a gente tem há algum tempo é a questão emocional. Será que esse pênalti anulado pode fazer alguma coisa? É justamente o que pode pegar, né? Porque o time da Ponte vinha numa ascensão dentro da partida, na base do entusiasmo, é bem verdade, mas ameaçava, já até procurava, ou já estava ensaiando o segundo gol. Poderia ter saído aí nesta situação de pênalti, o pênalti não foi, o VAR detectou, o Fábio Scheibe já havia chamado a atenção que não foi nada. E vem de novo o lançamento pro Brandão, sai da área o Ayrton e tira, Carlão. Mas realmente a parte emocional pode influenciar, e isso pode animar o Criciúma também, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar da partida até agora, depois desse lance. Momentaneamente parece que a Ponte vai continuar exercendo aquela pressão. Faz um ótimo segundo tempo a Ponte. As substituições deram certo. Mas o pênalti não foi marcado, ou melhor, não foi pênalti, né? Foi anulada a marcação do pênalti. Bate de cabeça o Lucas Cunha, briga pelo lado direito o Kevson. A bola sobra para o Criciúma, Jonathan Robert faz o passe na frente para o Gonçalves. Do lado esquerdo trabalha o Felipe Matheus, tentativa de jogada. Chega a marcação do Danilo Barcelos, a bola sobra do lado esquerdo. Márcio Silva, gigante na zaga o Márcio, hein? Não tá perdendo uma hoje. Dá um balão para fora, ela sai em lateral e o último toque ainda foi do jogador do Criciúma. Você sabe, Guarizo, você tocou num assunto pertinente. Tanta coisa ruim que a gente tem mencionado da Ponte, as contratações, jogadores limitados. O Márcio foi uma grata surpresa. Jogador que foi desacreditado no Guarani. As lesões atrapalharam também o Márcio, né? A trajetória dele no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Veio para se recuperar na Ponte e conseguiu. Está conseguindo. Um jogador regular, um jogador que falha muito pouco. E hoje, notadamente, está apresentando um bom futebol.
E a Ponte tenta chegar na cobrança do lateral, ela sobra pro Lucas Cunha, dá um balão pra frente. Vai correr, o Baianinho é mais baixo, só que é mais rápido. Chega cortando o Marcelo Hermes do lado esquerdo da equipe do Criciúma. Recuperou o Kevson pra Ponte. Danilo Barcelos fica com a bola, faz o passe na direita. De novo pro Kevson, encara a marcação bem o Hermes pra fazer o corte. Só que a bola vai pra fora. Passa pela linha lateral, arremesso favorecendo a Macaca. Na cobrança no lado direito, ali na... vai deixar para o Kevson, né, que é um especialista. O Baianinho vai se movimentando ali perto. O Juan também tá por ali. A bola cobrada para o Elvis. De volta para o Kevson. Ajeita para canhota, faz o cruzamento, corta de cabeça ali no meio. Eduardo briga a Ponte Preta de cabeça. Danilo tenta fazer o passe no lançamento em profundidade. Vai brigar aqui no ataque o Diego Gonçalves, mas chega marcando, chega tirando a bola. O Lucas Cunha para Ponte. Tentou um passe na frente o Diego Porfírio. O William Leppert chegou para cortar a bola, mas ela tinha saído. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Criciúma. Tá empatando o jogo. Podia liderar esse campeonato, mas a Ponte Preta é valente nesse segundo tempo. William Lepo vai para a cobrança. Tentativa de jogada com o Diego Gonçalves. Ela sobra no meio ali para a tentativa do Jonathan Robert. Chega tirando o Palácios. Corta de novo a zaga do Criciúma. O jogo fica no lá e cá. No bate-rebate. Tentativa de sair jogando do Eduardo. Fez o lançamento, buscou a profundidade. Chega marcando o Márcio Silva. 2 da Ponte para roubar essa bola. Diego Porfírio tentou o passe na frente para o Brandão. Corta a zaga do Criciúma. Jonathan Robert faz o passe errado, ela sai em lateral favorecendo a Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 para Macaca. Criciúma. 1 também para os Carvoeiros. Central da Bola. Fábio Scheibe. E após a eliminação na Copa do Mundo, o México anunciou um novo treinador. Trata-se do zagueiro, ex-zagueiro, na verdade, né, com muita história pelo México, Rafael Marques. Vai comandar o time mexicano nesse ciclo, novo ciclo, até 2030. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. Tá empatado o jogo e tá tudo em aberto. Vem trabalhando bola, Ponte no campo de defesa, Lucas Cunha faz o passe pro Márcio Silva, tentativa de profundidade pro Baianinho, chega cortando ali a zaga com o Bruno Alves, deixa o William Lepo para sair jogando com o Gonçalves, perde a bola, recupera o Elvis pra Ponte, muita raça da Ponte nesse segundo tempo, lançamento pro Kevson na ponta direita, recebeu Kevson, leva pra perna boa, encara a marcação, calibra o cruzamento, joga meia altura, corta ali dentro da área, a zaga do Criciúma com o Luciano Castan, bola vai para fora, arremesso lateral para Ponte, Ponte de novo no campo de ataque, vem para cima, vem pressionando, vem em busca do gol da virada, recebe Kevson na meia direita, foi para cima da marcação, Marcelo Hermes fez o passe, a bola foi para fora, fica reclamando bastante, a torcida da Ponte fica na bronca porque a arbitragem marcou o último toque do atleta da Ponte Preta, por isso o Criciúma tem a posse de bola, jogada na frente para o Jonathan Robert, briga ali o Diego Gonçalves que acabou de entrar, tá com bastante pulmão o jogador do Criciúma, mas ele cai, fica pedindo falta, a arbitragem diz que o lance é tudo normal, lateral favorecendo a Ponte. Será que é latereio? Será que é para jogar lá dentro? Faz um movimento o Kevson. Joga na entrada da área, buscando o Brandão. Chega cortando a zaga do Criciúma, mas recupera a posse o Danilo Barcelos. Abre o jogo na esquerda para o Porfírio. Calibrou o cruzamento, jogou dentro da área. Tira a zaga do Criciúma. Tenta puxar o contra-ataque o Jonathan Robert. Chega bem o Palácios para fazer o corte. A bola volta para o Criciúma, ainda na defesa. Fica com ela o Bruno Alves. Abre pedindo o Lepo, mas ele tenta fazer a inversão para o Jonathan Robert. A bola chega. Jonathan faz o passe, recebe de volta do Gui Lobo pro Jonathan do lado esquerdo, carrega pra perna boa, arrisca de fora da área, passa longe do gol, defendido pelo Guilherme Viana, apenas tiro de meta favorecendo a Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Fábio Chaib tá ligadão esperando. Falhou o Lucas Cunha numa bola fácil. Do lado esquerdo, Diego Gonçalves invadiu a área, bateu cruzado, se recupera. O Lucas Cunha tira a bola. Ela bate nas costas dele, vai pra fora, vai pra escanteio. O gramado não tá bom, escorregou. O Lucas Cunha quase foi traído, mas conseguiu se ajeitar pra tirar essa bola, Adri. Eu prefiro ficar com a recuperação, porque a falha dele foi muito bizarra, mas ele foi muito rápido pra se recuperar, correr atrás do atacante e pelo menos dar esse escanteio a favor do Criciúma. Do lado esquerdo vai para a cobrança o Marcelo Hermes, autor do gol que abre. Não, o Hermes está aqui na meia-lua. Quem vai para a cobrança lá do lado esquerdo é o Felipe Matheus, camisa número 7. Ele joga a bola fechada, corta de cabeça o Palácios. Ela vai sobrar para o último homem da equipe do Criciúma, que é o Eduardo, recomeçando tudo lá atrás com o goleiro Ayrton. Vai o Ayrton bater de canhota a bola, despacha para a esquerda, chega cortando o Kevson, tenta puxar o contra-ataque da ponte, recupera-se o Felipe Matheus, tira para o Criciúma e ele cai, pede a falta, a torcida fica na bronca e a falta está marcada para o Criciúma. Mas esse alarido da torcida, Carlão de Freitas, mostra que a Ponte Preta tá no jogo. Pelo menos ela mostra vontade, mostra empenho. Já olha o Criciúma. Pela esquerda, cruzamento do Marcelo Hermes, bate na marcação do Palácios e vai para escanteio. Mostra vontade, mostra empenho. Isso vai contagiando o torcedor. O torcedor ele não quer mais nem saber o resultado, mas o simples fato do time estar lutando, o time tá brigando, sujando o calção, isso já deixa o torcedor mais feliz e agora incentivando, né? Aquele silêncio agora não existe mais. O torcedor passa a incentivar. Jonathan Robert na cobrança do escanteio para o Criciúma. É lado esquerdo, pé direito. Bateria antiaérea da Ponte formada dentro da pequena área. Lance de tensão, claro. O Criciúma chega pouco nesse segundo tempo, mas é perigoso. Tá autorizado para a cobrança o Jonathan Robert. Joga dentro da área. Bola fez a curva para o lado esquerdo. Tira o Danilo Barcelos para a Ponte. Tenta ficar com o rebote o Elvis. Briga ali com o William Lepo. No carrinho, Danilo Barcelos na raça consegue ganhar o arremesso lateral para Macaca. Porque ele deu o carrinho, a bola bateu no Lepo, saiu em lateral. E agora o jogo para. O Eduardo Batista faz mais uma mudança no Criciúma, Adriana Almeida. Felipe Matheus vai deixando o gramado com a camisa 7 e ele dá lugar ao 11, Romarinho. E eu aproveito a parada para também confirmar público e renda essa noite no Majestoso. Público total, 1.507 pessoas para uma renda de R$ 33.510. 1.507 torcedores da Ponte Preta aqui no Majestoso, dando essa força para Macaca tentar virar o jogo. Fica com a bola pelo lado esquerdo, Brandão, na entrada da área, tá marcado por 2, ele tem que fazer o giro, voltar atrás para o Elvis, a arbitragem parou, a bandeira subiu, o impedimento do Brandão estava marcado, camisa número 21 da Ponte. Vamos chegando aos minutos finais da partida. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente o tempo e placar de jogo. Já são 37 deste segundo tempo aqui no Majestoso Série B do Brasileirão. Ponte Preta. 1 para Macaca. Criciúma. 1 também para o tricolor catarinense. Central da bola. Chaib. Amistosos interclubes na Argentina, o Boca Juniors abre placar contra o Atlético Paranaense, vencendo por 1-0 ainda no primeiro tempo. No Maracanã, Fluminense 3, Nova Iguaçu 1. Os gols do Flusão foram de Hércules, Savarino e agora um gol contra para a equipe do Flusão. Futebol Globo CBN. Jogo parado aqui no Majestoso, tá caído ali o jogador, a distância eu não consigo enxergar, é o Danilo. É o Danilo Barcelos, que disputou ali com camisa número 77 da equipe do Criciúma, o famoso Diego Gonçalves. Agora o jogo está parado para mais uma substituição na Macaca. 21, Brandão deixa o gramado e dá lugar a Miguel da base. Vai tentar fazer alguma coisa no ataque ponte pretano nesses minutos finais. Esses aplausos, Carlão de Freitas, são para a entrada do Miguel ou para a saída do Brandão? Eu acho que os dois. O Brandão, tecnicamente, é um jogador abaixo, mas lutou, brigou bastante. O Miguel é da base, né? O torcedor tem um carinho. Ele abre mão da jogada aérea, né? O Brandão é aquele famoso matador e ele tem a bola aérea como a principal virtude. E o Miguel vai na velocidade. A Ponte vai tentar explorar essa jogada por baixo.
aqui no campo de defesa. Danilo Barcelos dá um drible até no próprio companheiro para voltar a bola com o goleiro Guilherme. Chega o aperto do Jonathan Robert, o Guilherme joga pra frente, tenta fazer o lançamento, chega cortando a zaga da equipe do Criciúma. Do lado esquerdo bate de cabeça o Marcelo Hermes, encontrou o que acabou de entrar agora o Romarinho. A bola foi pra fora, arremesso lateral favorecendo o Criciúma. No segundo tempo caiu um pouquinho o Gui Lobo, agora ele ficou com a bola, tocou na direita, William Lepo recebe. Chega a marcação do Porfírio, William Lepo faz o break, toca na frente pro Eduardo. Chegou ali agarrando, cuidado Danilo Barcelos. Falta do Danilo em cima do jogador do Criciúma. A Ponte segura um pouquinho a bola para a defesa se reorganizar. Tenta chegar o Criciúma nesse fim de jogo. Tá tudo igual aqui no Majestoso. A Ponte vai voltando a somar um ponto nessa Série B. É pouco. Mas tem todo um segundo turno, né? Quem sabe? E vem o Criciúma tentando chegar pelo lado esquerdo. A bola sobra no Marcelo Hermes. Cruzamento, Jonathan Robert pega mal na bola. Ela vai pra fora. Passou da bola o Jonathan Robert. Acabou chutando por cima. Mas esse cruzamento passando por tudo que era perna de zagueiro da Ponte deu um frio na espinha da torcida, Adriano Almeida. O Criciúma trabalha bem pelas laterais, né? Mais um cruzamento com qualidade, mas aí o Jonathan Robert nessa estragou tudo. Pegou totalmente embaixo da bola, ela subiu, foi quase lá na arquibancada visitante. Tiro de meta pra Ponte, vai pra cobrança o goleiro Guilherme Viana, ninguém perto dele, vai despachar lá pra frente. Goleirão da Ponte, vai em busca do gol da virada, a Macaca. Guilherme joga no campo de ataque, bate de cabeça para fazer o corte ali na defesa do Criciúma. O Castan brigou pela esquerda, o Romarinho chega disputando a bola com ele. O Palácios, ela vai para fora. Arremesso lateral para o Criciúma. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 para Macaca. Criciúma. Também 1 para o Criciúma. Central da Bola. Fábio Scheibe. Quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Amanhã, 5 da tarde, tem França e Marrocos. Sexta-feira, 4 da tarde, Espanha e Bélgica. E no sábado, os outros 2 jogos. Noruega e Inglaterra às 6 horas da noite. E às 10 horas da noite tem Argentina e Suíça. Tenta a Ponte com o Miguel aqui pela esquerda, errou o passe, a bola passou do Baianinho, ela foi pra fora. Arremesso lateral para o Criciúma, na direita do campo ainda de defesa. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Agora nesse final do jogo, 41-30, Carlão de Freitas, caiu um pouquinho o ritmo, né? Claro que os dois times estão tentando a vitória, mas o cansaço bate. Sim, e até natural, né? Pelo desgaste, isso é normal. Mas é em aberto, Guarizo. A Ponte tenta na superação, na entrega, na transpiração, de repente uma bola parada. E o Criciúma é o time que tem o talento. O time catarinense tem a qualidade, de repente pode surpreender, mas jogo em aberto. Tenta a jogada o Romarinho pela direita, lançamento do Eduardo, buscou lá na ponta o camisa 10 do Criciúma, que é o Robert. Recebe o Jonathan Robert, volta para trás o Criciúma, Marcelo Hermes recebe na esquerda, fez a tabela com o Eduardo na ponta, tocou para trás, tentou o drible, o Romarinho chega, o Palácios tira parcialmente, a bola vira para o lado direito, vem William Lepo, marcação do Porfírio em cima dele, fecha bem a porta, o lateral da Ponte, mas o Lepo consegue o drible, pela direita, cruzamento rasteiro, corta parcialmente a zaga da Ponte, Danilo Barcelos dá um balão na bola, tira para lateral, para onde o nariz aponta, cada bola para dentro da área da Ponte é um desespero, Adriano Almeida. Dessa vez foi o Danilo Barcelos, a Ponte vai segurando do jeito que dá, Eduardo Batista conversa com mais 2 jogadores que vão entrar em instantes. E o Criciúma, primeiro tem um cartão amarelo lá, é bem onde a placa está aqui na minha frente, é para o William Lepo, né? É o camisa 97 da equipe do Criciúma que recebeu o cartão amarelo. Roubada da Ponte com o Miguel, tenta sair jogando rápido com o Baianinho, chega cortando o Bruno Alves, joga na frente para o Jonathan Robert, no carrinho, recupera a bola o Miguel para Macaca, Baianinho na velocidade, é ele contra o zagueiro, na entrada da área, pedalou, levou para a direita, bateu torto.
A bola passa à esquerda do gol do Ayrton, vai para a ambulância. Enquanto a torcida da Ponte veio junto, veio no frisson, mas o chute do Baianinho não saiu muito bom. E tem alterações na equipe do Criciúma. Ou melhor, não saiu nada bom, né, Adriano? Nada bom. No 1 contra 1, Baianinho pedalou e chutou lá em cima. Alterações, então, no Criciúma. Tá indo embora o 8, Gui Lobo, para a entrada do 41, Jean Irmer. E o 5 do Criciúma também vai embora. O Eduardo sai para a entrada do 88, Cauê Santos. 5 alterações já feitas pelo técnico Eduardo Batista. Ponte Preta só 4 por enquanto, né? Ainda tem uma à disposição do técnico Márcio Zanardi. O jogo vai caindo o ritmo no final. Sai jogando curtinho o Criciúma no campo de defesa, 44 minutos, tá 1-1 aqui no Majestoso. Lançamento buscando o Romarinho, briga ali na defesa, o Lucas Cunha dá um balão pra frente pra tirar o perigo de perto da zaga da Ponte. Tenta o domínio, o Baianinho, a bola passa dele e volta lá no goleiro Ayrton. Estão jogando gol a gol, a bola tá indo de um lado pro outro, sem muita organização os dois times nesse fim de jogo. Tenta bater de cabeça o Criciúma, mas chega na frente para cortar o Márcio Silva, mas nas costas dele está o Lepo. William Lepo invadiu a área, tocou para trás, Jonathan Robert bateu por cima do gol. Cruzamento rasteiro, mais um deles, jogada característica do time do Criciúma. Jonathan Robert de novo errou a calibragem do chute, Adriano Almeida. Tá displicente nas finalizações, porque os cruzamentos vêm bem nele. E ele não tá conseguindo caprichar para a sorte da Ponte. No momento em que o quarto árbitro sobe a placa, vamos ao 51. 6 de acréscimo aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo igual. 1-1, Ponte Preta e Criciúma. Bola no campo de ataque da Ponte. Domínio do Miguel, dominou bem no peito. Tentou fazer o toque, tinha passado da bola. O Juan brigou por ela. O Kevson, arbitragem para e marca falta em cima do Miguel. Chegou atropelando por ali o Castan. Fica sentindo o menino da Ponte. Daí cabe um chute direto, hein, Dri? Principalmente por conta do Elvis, camisa 10 Ponte Pretano. Agora perdeu totalmente o tempo da jogada o Castan e aí preferiu fazer a falta do que deixar os jogadores pontepretanos evoluírem nas jogadas, né? Nos acréscimos, qualquer bola agora, quem marcar ganha, né? Como a gente diz. Elvis tá ali concentrado, Danilo Barcelos também é bom na bola parada. Mas eu sou mais Elvis, viu, Guarizo? É isso aí, um de canhota, um de direita. A torcida da Ponte agora prende a respiração. Quem sabe uma virada heróica para cima do Criciúma. Quem sabe a Ponte Preta voltando a somar 3 pontos nesse campeonato. 46 minutos e meio. A falta não é de tão perto, mas como a gente disse aqui, tanto a Adri quanto eu, dá para bater direto. Dá para tentar um rebote. Foi de rebote que saiu o gol do Daniel Baianinho, que empatou o jogo para Macaca. É o Elvis que está colocado por ali, o Danilo também. A Ponte forma uma segunda barreira para tirar a visão do goleiro Ayrton. Muita expectativa aqui no Majestoso. Partiu Elvis, bateu na barreira. Ela volta, ele faz o lançamento na entrada da área. Corta de cabeça a zaga do Criciúma. Tenta puxar o contra-ataque, o Romarinho chega cortando a zaga da Ponte. Ela fica na entrada da área pro Juan. Fez a tabela na direita pro Kevson. No cruzamento, a cabeçada. A bola vai para fora. A arbitragem parou, marcou uma falta de ataque do Palácios. Ficou reclamando o atacante da Ponte, já sai jogando o Criciúma. 47 desse segundo tempo. O jogo vai até 51, tá tudo igual aqui no Majestoso, 1-1. Márcio Silva atropelado ali no círculo central, é falta para a Ponte de novo. Coloca a bola debaixo do braço o Danilo Barcelos e fala para todo mundo ir para dentro da área. Vai de novo na tentativa do jogo aéreo. A Ponte tem 3 zagueiros, tem 3 jogadores altos. Na bola parada mais uma vez, agora o Danilo deixa, vai ele lá para dentro também. Danilo já foi zagueiro, né? Tem uma certa familiaridade com o jogo aéreo. E vem o Elvis para jogar essa bola lá dentro. São 8 jogadores da Ponte rondando a área do time do Criciúma.
Os 11 do Criciúma cercando a área. 48 desse segundo tempo. Vai para a cobrança o Elvis, joga no primeiro pau, sai o goleiro Ayrton, faz a defesa e tenta puxar o contra-ataque o Criciúma. Romarinho atropelado pelo Danilo Barcelos. O Danilo já tem cartão, sai da confusão, Danilo. Para a jogada, deixa quieto, a Ponte não pode ficar sem jogadores para a próxima partida também. Vem o Criciúma pelo lado direito, o lançamento do Bruno Alves de cabeça, corta mais uma, o Márcio Silva. Palácios dá um balão para frente, vai brigar o Elvis, fica sentindo. Pede ali um toque de braço no rosto dele, a arbitragem manda o jogo seguir. Pela esquerda vem o Criciúma, Marcelo Hermes, ganha do primeiro, acelera, calibra o chute e bate, a gol! Gol do Criciúma! Que castigo para Ponte Preta! 48 minutos do segundo tempo. Marcelo Hermes ganhou a jogada individual. Bateu cruzado. A bola foi na bochecha da rede. O Criciúma vira o jogo aqui no Majestoso. Jogadores da Ponte Preta reclamam muito de uma falta em cima do Elvis, de uma batida com o braço ali do Rodrigo em cima do camisa 10 da Ponte. O árbitro mandou o jogo seguir. Tem cartão amarelo subindo ali, não dá para ver para quem, parece pro Diego Porfírio, mas por enquanto está confirmado um gol do segundo gol do Criciúma, um gol que castiga a Ponte Preta nesse fim de jogo, Adriana Almeida. Numa jogada cruzada pelo lado esquerdo, Marcelo Hermes trabalhou bem essa bola, chutou forte, certeiro, sem chances para o Guilherme Viana. O Elvis estava caído, com o rosto no gramado na hora que o gol saiu. Imediatamente ele levantou, deu um pique, foi e colocou os dedos no rosto do árbitro, reclamando muito dessa falta, que por enquanto a arbitragem não dá sinais de que vai verificar. Fato é, Criciúma na frente 2-1. Carlão de Freitas, enquanto discutem ali com a arbitragem de um jeito ou de outro, é um castigo... E nada merecido, né? Pelo menos daqui, não sei, acho que foi meio uma resenha ali do Elvis, né? O Elvis é catimbeiro, não dava pra brigar com o jogador, com o Rodrigo por cima, ele tentou ali cavar uma falta, não sei. Daqui, olha lá, ele confirmou o gol. Mas um castigo, Guariz, um castigo pelo que a Ponte apresentou, não vou dizer tecnicamente, mas pela entrega, né? Pela disposição da equipe, pela responsabilidade com a entidade no segundo tempo. As trocas do técnico Márcio Zanardi, elas deram certo, né? A Ponte reequilibrou as ações, quase que estabelece até uma vantagem no placar, se o pênalti fosse validado, mas um castigo, mas é aquilo que a gente falava, o Criciúma tem a qualidade, né? E no momento de uma falta de atenção, um buraco danado no setor direito de defesa da Ponte, o Marcelo Hermes quase entrou com bola e tudo, deu um chute que dá a vitória ao Criciúma, mas um castigo pelo que a Ponte lutou, pelo que a Ponte se entregou. Gol confirmado, o juiz deu aquela checada no VAR. Fábio Scheib, você chegou a ver o lance na TV? Teve algum replay aí? Não teve replay exatamente do lance, viu, Guarizo? Eu tô até esperando aqui pra acioná-lo, mas não apareceu novamente o replay não, viu? Mas a reclamação continua firme, né, Guarizo? É difícil, Guarizo, né? Oi, Idri. Só confirmando na reclamação do gol, cartões amarelos para o Elvis e também para o Márcio Silva, da Ponte Preta. Porfírio, então, não tomou o cartão, né? Márcio Silva anotando aqui o cartão. São 4 para o time da Ponte. Nessa partida, ducha de água fria aqui no Majestoso. O time da Ponte lutou demais. Fez um belo segundo tempo, mas deu uma bobeada. Como disse o Carlão, uma equipe que tem mais qualidade, que é o time do Criciúma. O Scheib pode até confirmar depois se o Criciúma está assumindo a liderança ou não da Série B. Guarizo. Oi. Tá passando o replay agora do lance aqui. O Elvis tenta subir, o zagueiro também. O zagueiro, na verdade, acaba batendo o braço na orelha. Parece um peteleco na orelha do Elvis, que na hora cai assim também. Mas não sei se foi falta não, viu, Guarizo? Acho que não é falta não para ser marcada. Justamente no meio campo ali, mas... Os jogadores da Ponte reclamam bastante, mas não foi falta não. A Ponte iria soltar a bola, os jogadores foram para cima do árbitro, os próprios jogadores da Ponte, antes de soltar a bola,
E o jogo segue parado aqui no Majestoso. É antijogo também o que os jogadores ponte-pretanos já fazem, né, Guarizo? Tudo bem, foi um pênalti, mas não foi pênalti, não foi falta no Elvis. E eles não querem recomeçar o jogo, simplesmente. Vamos ver até que horas que eles vão ficar fazendo essa reclamação. Enquanto o jogo tá valendo, o árbitro encerrou o jogo. Aí. Jogadores da Ponte não quiseram soltar a bola, o árbitro encerrou o jogo. De uma maneira melancólica, apita o árbitro aqui no Majestoso. Ponte Preta! Termina o jogo, 1 para a Ponte Preta, gol marcado pelo Daniel Baianinho. O gol do Baianinho foi aos 16 desse segundo tempo. 2 para o Criciúma, 2 gols do Marcelo Hermes. 1 aos 11 do primeiro tempo e 1 aos 48 do segundo tempo. Agora a arbitragem é cercada. Claro que os jogadores da Ponte têm todo o direito de reclamar, mas não podiam parar o jogo. Se eu falei de um lance aqui que parecia o erro do Hendrick, essa pareceu o Neymar. Foi lá brigar com o juiz em vez de jogar, Adriano Almeida. É bem isso que está acontecendo agora. Os jogadores do Criciúma todos pulam, comemoram muito por toda, obviamente, dificuldade, principalmente no segundo tempo, e por alcançarem ali a ponta da tabela da Série B, enquanto os jogadores ponte-pretanos, ninguém dá sinais de descer para o túnel, todo mundo lá reclamando com a arbitragem. Agora o Elvis, o goleiro já desistiram da reclamação. O fato é que a Ponte poderia ter tido um último lance ali depois do gol do Criciúma. Trocou qualquer tentativa de tocar a bola, de chegar ao gol, de tentar empatar de novo, por um excesso de reclamação e de cartões amarelos. Eu vou passar central da bola para o Fábio Scheib, mas quero te perguntar, Carlão. A gente sabe que é um castigo a maneira como foi, tomar o gol no final, mas desistir do jogo assim, tudo bem. A gente vê que é a cara do desespero. Né? Ali era apenas era um lance, né? O juiz certamente iria terminar a partida, mas fazer o quê? É futebol, e aí eu vou ao encontro do que você disse, né? Acho que o fator psicológico, né? Os jogadores Carlão, hoje... Oi, vai lá, Adri, o Elvis está chegando por aqui e obviamente vai falar desse lance. Ele bate em mim, rela em mim, ele tá dando as faltas todas. O que a gente tá falando é o seguinte, todos os critérios, toda hora que subiu, a gente subiu com o jogador do Criciúma, ele deu a falta. Por que ele não vai ver? Contra nós tá essa bagunça sempre, é terra de ninguém. Tá igual o nosso clube, uma bagunça do caramba. Enquanto não se organizar, a gente vai cair no primeiro turno. Aí depois ficam aí falando que tá reformulando o quê? E a gente que tá aqui? A gente é palhaço pra ficar do jeito que a gente tá? Chega, meu irmão, eu dei uma entrevista no Paulistão, entrei na justiça, voltei, recebi um salário até hoje. Pô, o que é isso? Aí o presidente novo não aparece, não vem falar com a gente. O que é isso, irmão? A gente tem família, todo mundo tem família aqui. Agora tem que vir falar com a gente, não ficar falando em podcast, sei lá que porra que tá falando. Vem falar com o jogador, dá a cara pra bater. Porque desse jeito é fácil. E as nossas contas que estão chegando, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar em podcast que eu não vou pagar, que eu não tô recebendo? Porra, irmão, tem que ter hombridade nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Estão brincando com as nossas vidas. Aí agora contratou um monte de jogador, tomara que chega para ajudar, mas daí vai pagar o transfer ban e o dinheiro para pagar o jogador. E aí vai saindo. Quanto mais sai, melhor é, né? E eu não vou sair, vou ficar até o final. Se estão esperando eu sair, não vou sair. Mesmo sem receber, eu vou ficar até o final, porque o que estão fazendo com a Ponte Preta não existe. Os jogadores que saiu, principalmente o Diogo, eu ouvi o presidente novo falar. Ele não tem como aguentar. O Diogo, a gente só tem que dar os parabéns para ele, que foi um puta de um homem, um puta de um cara aqui com a gente. Enquanto teve aqui, teve de corpo e alma. Quem teve aqui desde o ano passado e ficou esse ano, ninguém pode apontar o dedo para nada. Tem que chega disso aí. Com todo o respeito do mundo, a Ponte Preta é muito grande para estar sofrendo um campeonato desse. E não é por culpa nossa só. É inadmissível. Aí eu quero saber, quando que vão fazer alguma coisa? Irmão, é simples no futebol. Se você não consegue trazer recursos, saia e abra as portas para outro tentar. Não é feio falar eu não consegui. Agora ficar mentindo pra gente, isso não existe, irmão. Chega, ou dá um basta, entendeu? Dá um basta, saia do clube, é simples. Saia do clube, deixa quem consiga trazer recursos entrar. A gente não merece passar por isso. Eu tô aqui 4 anos, é o pior ano meu. Aí é só culpa do Elvis? Talvez deve ser, né? Recebi um de 6, de 7. Deve ser culpa minha só mesmo. E por que mesmo assim você não sai? Não saio porque eu gosto de estar aqui. Será que vocês não perceberam? Eu tive 4 propostas, eu quis ficar aqui porque eu acreditei que ia melhorar. E tô sendo julgado até hoje porque eu errei. E já falei pra minha família que eu errei. Só que agora eu vou ficar até o final do ano. Eu sou homem, irmão. Quando eu assumo um compromisso, eu vou dar a cara aqui, ó. Se cair, eu vou jogar todos os jogos que puder jogar. Entendeu? Eu tô aqui na Ponte Preta desde sempre. Saí da Série A e vim pra cá. Então eu escolhi estar aqui. Não é, e outra, não tem esse negócio, não tinha mercado. Tinha, até agora eu tenho se eu quiser sair pra Série C. Mas eu não quero. Entendeu? Eu não quero porque eu quero ficar aqui. Se tiver que cair com todo mundo, eu vou cair, irmão.
Vou cair, mas vou cair olhando no olho de todo mundo. Entendeu? O torcedor tem que cobrar sim. Passou da hora de mudar. Porque dá tempo. Você viu, a gente jogou contra o vice-líder do campeonato. A gente perdeu no último lance do jogo. Imagina se isso aqui organiza. Você acha que a gente, com a torcida apoiando, você acha que a gente não consegue brigar pelo menos para não cair? Aí fica a pergunta. Chega dessa palhaçada com a gente, com nossos familiares. Não consegue trazer recursos? Saia do clube. Saia. Ou se não, faz o que tá fazendo. Manda todo mundo embora e traz novo, né? Porque daí paga só daqui 3, 4 meses. Aí os caras terminam o campeonato. Entendeu? Não, se quiser mandar embora, pode mandar. Fazer o quê? Tranquilo, eu pego minhas coisas e vou com a minha cabeça tranquila, consciência tranquila. Eu tô dando o meu melhor. Estou jogando bem ou mal, não interessa. Agora, trabalha você, 6 meses sem receber. Vem jogar bola aqui. Tá faltando apoio e tá faltando vir dar cara pra gente, jogador. A gente tá aqui, ninguém vem falar com a gente. Aí fica um sai nada. Chega, irmão. Chega aqui, é tudo pai de família. Nossa família depende disso aqui. Entendeu? É simples. Não consigo trazer recursos. Saia do clube. Saia do clube. Mas sabe o que vai acontecer amanhã? Vão mandar o Elvis embora, tá tranquilo. Pego minhas coisas e vou embora. Entendeu? Pronto, acabou. Tá aí, então, acho que tem todas as propriedades do mundo para falar o que acabou de falar. Impressionante. Já tô passando para você, Fábio Scheib, na central da bola, porque não precisamos nem falar do jogo mais. Isso que o Elvis fez, ele foi na alma do torcedor da Ponte. Começando agora, Fábio Scheib, passando para você, para a central da bola, Scheib. Central da bola. Central da bola quente demais aqui. Como disse Marco Guarizo, o jogo fica para segundo plano. Carlão de Freitas, o Elvis mostrou um sentimento repreendido dentro do coração ali, soltou realmente, parecia que estava lavando a alma. Começou falando da arbitragem, daí surgiu todos os assuntos possíveis, detonou a diretoria aquilo que o torcedor pontepretano tem vontade de dizer, hein, Carlão? Precisa falar alguma coisa depois do que o Elvis disse, presidente Torrano? Precisa falar alguma coisa, presidente Eberlin, vice-presidente Eberlin, depois do que o Elvis falou? Precisa eu ficar todo o programa fazendo discurso por essa palhaçada que virou essa Ponte Preta? Por essa entrevista nojenta que o Torrano dá todo dia? Precisa falar alguma coisa? Eu vou precisar ficar discursando ou o que o Elvis disse não é o suficiente? Não precisa falar mais nada, Fábio Scheib. O maior ídolo da Ponte Preta nos últimos tempos, o fio condutor do acesso no passado, que foi um gigante na reta final da Série C, falou aquilo que o torcedor quer falar, que o verdadeiro pontepretano quer falar. Essa palhaçada dessa entrevista diária, isso é algo nojento, isso é um circo que acontece na Ponte Preta. Você entendeu? Então eu vou até parar por aqui pra não falar bobagem, pra não me expor, o tanto que eu já tô me expondo diariamente nos programas da CBN, porque o que o Elvis disse foi da alma. O que o Elvis disse é o que o torcedor pontepretano quer falar, o verdadeiro torcedor. Não essa palhaçada desse pessoal que vive da Ponte Preta. Então eu fico com as falas do Elvis. Eu não vou falar nada mais com relação a essa diretoria que está acabando com a história de um clube. Está acabando com a história de um clube de 125 anos. Eu não vou falar mais nada. As falas do Elvis são perfeitas. Parabéns ao camisa 10 da Ponte Preta. Teve hombridade, falou como se fosse um torcedor, um cara ferido, que entende a grandeza do clube, que entende o amor que essa torcida sente por esse clube. Parabéns. O melhor do jogo, o melhor disparado. Arrebentou. Nota 10 pro Elvis, o número da camisa dele. É por isso que ele é ídolo. O Elvis é ídolo da Ponte Preta e falou aquilo que todo mundo quer falar. E chega dessa vergonha desse canal no YouTube, esse bate-papo com o torcedor. Isso é o maior circo que existe na história da Ponte Preta, esse pessoal que tomou conta do clube aí. Tem uns 5, 6 aí. Eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando. É uma vergonha. E o que o Elvis disse vai ao encontro do número da camisa dele. 10. Isso, Carlão de Freitas falando, parecia até que o Elvis estava ouvindo o que a gente disse ontem também, né, Guarizo? Falando desde o começo do ano, né? Não, sim, mas falando justamente... Isso mostra, graças a Deus, que eu acho que eu tô com a razão. Né? Porque todo programa eu tenho que fazer bendito discurso, tenho que fazer desabafo, seja de manhã, seja à tarde, porque eu não aguento esse estado de coisa, o que estão fazendo com a Ponte Preta. Então o Elvis acho que está entendendo, e ele acha como um pontepretano hoje, ele sente nas veias o que não só nas veias, como no bolso, né? Como no bolso. Cara, fez um acordo aí, não sei se tá certo ou não, o cara recebeu um salário, gente. Aí traz 7 jogadores. Ah, cara, que vergonha é essa? Que vergonha.
Então, eu acho que o discurso da noite não é Carlão, não é esse, não é aquilo. O discurso da noite fica por conta do Elvis. Explanou sobre esse YouTube aí, essa pasmaceira dessa entrevista diária aí, falou sobre isso, essas contratações, o jogador que tá chegando não tem culpa nenhuma, mas essa palhaçada vai ficar 4 meses sem receber, daqui a pouco pede pra sair. É isso aí, é um circo. E o Elvis falou aquilo que todo torcedor de verdade, torcedor que gosta, que ama, que é apaixonado pela Ponte Preta, tem vontade de falar. Adriana Almeida, você fica à vontade aí quando tiver mais detalhes aí no vestiário quente da Ponte Preta. Olha, né? Fábio, Jogo, eu né? digo pra você que o policiamento tá reforçado aqui pro lado de dentro do Majestoso, muito próximo à estátua de Moisés Lucarelli. Muitos policiais aqui reforçando, mas olha, até por muitas crises que eu já vivi aqui na Ponte Preta, que inclusive na tabela a situação era bem mais confortável do que hoje e tinha muito mais torcedor protestando e o clima era de muito mais violência. Hoje eu não sinto essa atmosfera de que vai haver algum tipo de invasão, algum rojão para o nosso lado, como eu já presenciei, não. Me parece, apesar dos gritos lá fora, de Fora Berlim, gritos de ordem e pedindo para que essa Ponte Preta ressurja, não vejo sinais de que vá acontecer uma confusão maior ou algum tipo de atitude mais violenta por aqui. Você, Odric, foi testemunha desse discurso forte aí, quente também, pesado de Elvis contra a diretoria. Queria que você desse um relato aí, qual que era a fisionomia dele, a feição que ele falava na hora que proferiu essas palavras tão fortes da diretoria aí. Parecia realmente algo que mostrava assim, a raiva que ele estava realmente, Sim. né? O desabafo Fábio, muito forte, né? Me chamou muito a atenção isso também, porque ele olhava para os nossos rostos dos repórteres com os olhos arregalados de quem estava possesso demais. Igual quando o Elvis vai reclamar assintosamente com um árbitro, por exemplo, por conta de uma falta ou algo, era mais ou menos esse o semblante dele, de muita raiva e de muita braveza. Estamos no pós-jogo aqui, no fim de jogo de Ponte Preta 1, Criciúma 2. O Criciúma que marcou o gol já no finalzinho. A Ponte que foi valente nessa segunda etapa aí, mostrou um pouco mais de brilho do que vinha mostrando, mas o que chama atenção realmente da partida é a entrevista do Elvis após a partida ali, soltando o verbo contra a diretoria. Marco Guarizo, que está há tanto tempo também, Marco Guarizo militando no futebol, assim como narrador, como repórter também, até como torcedor também. Você viu um discurso tão forte já na sua vida assim contra quem comanda a instituição, Guarizo, contra o presidente da instituição, que ele chama presidente novo ainda, de tão novo porque não vê o presidente, então ele chama de presidente novo. Já estão 6 meses aí, mas a relação parece ser longe, né? Parece uma relação muito afastada do Torrano com os jogadores, né, Guarizo? Então, ele citou o presidente. Talvez toda a diretoria, né, tenha, quer dizer, talvez não, com certeza tem responsabilidade nisso. Vou responder a sua pergunta, Chaib. Nunca vi, fiquei de boca aberta. E é o seguinte, a gente tá na atmosfera aqui. A gente chega no estádio 2 horas antes do jogo para fazer a transmissão. Primeiro tem só os colegas de imprensa, mas a gente vê a movimentação da torcida. O Elvis, ele falou o que o torcedor queria falar. Então, em cima do comentário do Carlão já, como ídolo, ele foi ídolo agora. E o que ele está fazendo agora é uma demonstração de amor à Ponte Preta. Não quer me mandar embora, manda. Ele não quer ser mandado embora. Ele falou 3, 4 vezes ali. Eu vou ficar até o final. Eu vou cair com eles. Só que ele está mostrando o sentimento que o torcedor da Ponte tem. Então nunca vi um desabafo tão forte, só que ele lavou a alma do torcedor. A gente podia estar falando aqui, nossa, como falei na narração do jogo, que castigo tomar um gol aos 48 do segundo tempo. Só que precisava de algo assim, precisava de um chacoalhão. O que o Elvis fez agora é para as pessoas pensarem, mas eu não tenho dinheiro, não tem como pagar. Meu amigo, você é dirigente de um clube de futebol, você vai ter que arrumar. E outra, Guarizo, a gente colocou esse canal, essas declarações do Luiz Torrano 2 dias seguidos, né? Isso, hoje e ontem, né? Segunda não, terça e quarta.
Cara, e eu disse, até pro Felipe Pereira, que está nos ajudando no CBN Esportes, e o Felipe não tem nenhuma ligação com o futebol, e ele fala claramente que ele não gosta do futebol. Ô Guarizo, é revoltante, cara. Sim. É revoltante a maneira como o Torrano fala. Deboche. Sabe? Ele fala debochado, ele fala sorrindo, ele lê, né? Claramente é leitura aquilo que ele faz. Cara, essa é uma das coisas mais patéticas que eu já vi no futebol, e a Ponte Preta que tá proporcionando essa palhaçada. Isso é revoltante. Cara, se eu fico revoltado, imagine o Elvis que não recebe salário, imagine os jogadores ouvindo isso. Isso repercute no vestiário. Eu não sei quem que deu a ideia, aliás, a ideia é boa, mas se ela fosse feita do coração, se ela fosse feita com vontade realmente de esclarecer tudo o que está acontecendo na Ponte Preta, mas essa entrevista, ela é nojenta, cara. Ela é nojenta, ela é revoltante. Até quem não tem nada a ver com a Ponte Preta, não torce, não sofre pela Ponte, fica revoltado com estas declarações que o Torrano tem dado no YouTube. É nojento. Ô Carlão, quando eu não tô com vocês, ou na arena, como eu tive essa semana, ou na transmissão, como eu tô hoje, ao lado seu, do Scheibe, você tá comigo no estúdio CBN. Né? A gente faz ali aquele bate-bola, o Esporte Agora. E quando o William Potker, na semana passada, dá aquela declaração de que os jogadores estão na Ponte porque não tem outra opção, ninguém pode chamar o cara de traíra. O William Potker não gosta da Ponte? Gosta. Ele fez um desabafo para sair do clube. Tá mostrando o que tá acontecendo. Por que eles estão na Ponte por falta de opção? Porque eles não estão recebendo. Não é porque eles não querem jogar na Ponte Preta. Então, depois do Potker, que acabou rescindindo o contrato, ou foi mandado embora, ou pediu para sair, a coragem que o Elvis teve hoje é uma coisa que faz o Ponte Pretano ir para casa de cabeça erguida, apesar de tudo que tá acontecendo. Outra coisa, Guarizo, o Fabião citou aí, ele não sabe nem o nome do presidente, cara. Isso, sabe, não tem comando. A ponte está largada. Eu não sei o que esses caras estão fazendo. Sabe, eu não sei o que eles querem sugar mais dessa laranja. Não tem mais o que sugar. A Ponte, ela é humilhada a cada dia. Hoje que ela apresentou um futebol legal, de luta, de entrega, ela toma o gol porque toma de castigo. Você acha que esses caras merecem, não tô falando do jogador, tá, gente, pelo amor de Deus, mas você acha que essa diretoria merece somar ponto dentro da Série B, diante de tudo que está acontecendo? Sabe, e eu não canso de falar, futebol é estado de espírito, a bola vai bater na trave pro adversário e vai entrar. O cara vai fazer gol nos acréscimos, a Ponte não vai ganhar jogo diante desse nojo que está aí, diante dessa quinquilharia que colocaram aí na Ponte Preta. Cara, é muito triste, desculpa o desabafo, mas eu não aguento, cara. É quando eu falo pra vocês, né, vocês que são meus amigos, Guarizo convive diariamente comigo, eu vivo esse futebol de Campinas desde 87, e pra mim é revoltante eu me deparar com uma situação dessa. Vir ao Moisés Lucarelli, encontrar esse cinza, essa coisa horrível, esse clima pesado, sabe? Então é triste, cara. É muito triste, por isso que a cada participação minha na CBN é um desabafo, a cada jogo da Ponte aqui é triste de vir ao Moisés Lucarelli. Amo o que eu faço, mas vir ao Moisés Lucarelli hoje, sabendo que a Ponte é comandada por esses caras que estão acabando com o clube, é muito triste, é muito desgastante. Como você disse, eu acho que essa entrevista do Elvis, pra quem ama a Ponte Preta, pra quem gosta do esporte de Campinas, pra quem gosta desse clube, eu acho que foi uma vitória. O Elvis hoje representou aquilo que o torcedor pontepretano quer falar na frente desses gestores aí. O Elvis falou, e ele não sabe nem o nome do presidente da Ponte Preta, e não é culpa dele não, é culpa do presidente, que eu duvido se ele sabe cantar o hino da Ponte Preta. 10h18 após a derrota da Ponte, 2-1 para o Criciúma, jogando no Moisés Lucarelli, na abertura da 17ª rodada da Série B. Com esse resultado, o Criciúma assume momentaneamente a liderança da Série B, tem 33 pontos. É claro que uma rodada ainda vai ser jogada ainda, né? Vão completar a rodada ainda os outros jogos desta 17ª, mas o Criciúma neste momento tem 33 pontos, é o líder da Série B, que na segunda colocação tem Vila Nova 31, terceiro colocado Novo Horizontino com 30, o quarto é o Fortaleza 28, quinto Operário 28 e o Juventude fecha o G6 com 26. Lá na parte de baixo, a Ponte Preta continua na vice-liderança com vice-lanterna com 8 pontos ganhos. O Lanterninha, o América, tem 6 pontos ganhos e fecha ainda a zona de descenso. O Ceará na 17ª colocação com 17 e o Avaí é o 18º, tem 13 pontos ganhos.
O próximo jogo da Ponte é novamente em casa, né, Dri? A Ponte joga na próxima rodada, lá no dia 18, um sábado, às 4 horas da tarde, contra o Goiás no Moisés Lucarelli. Vamos ver como vai estar a situação até lá também, mas essa entrevista deve repercutir muito aí no grupo da Ponte Preta. E como foi a reação dos nossos colegas, companheiros de profissão aí também, com essa entrevista dada pelo Elvis aí, como repercutiu isso? Qual foi o reflexo aí pra vocês? Vocês comentam bastante nos bastidores aí, né, nos bastidores do vestiário aí, como que repercutiu essas declarações do Elvis, Dri? Repercutem, né? Inclusive os colegas aqui ouvindo novamente as declarações, passando para outros colegas que não estavam ali no gramado, né? Como, por exemplo, o pessoal da TV que fica nas cabines aí junto com o pessoal das rádios. E aqui todo mundo já querendo repercutir, ouvindo. Agora, já estou aqui na sala de imprensa, Fábio, o que me chama a atenção é o número de seguranças. Muitos seguranças aqui pelos corredores do Majestoso. Confesso que me chamou muita atenção, assim como também o número de policiais militares, né, que fizeram um cordão lá para o lado de dentro, mas é aquilo, há poucos protestos e aí a polícia militar, o efetivo maior já saiu aqui dentro do Moisés Lucarelli e o torcedor todo indo embora, inclusive os protestos também. Eu diria que essa diretoria minou até qualquer tipo de oposição, o que deixa a situação ainda mais preocupante, mais triste, porque coloca força, coloca repressão nos corredores, policiamento, e o torcedor que protesta perde até a força de protestar, muito poucos aqueles que protestam perto do efetivo de segurança. Estamos aqui, Fábio, aguardando ver se dá tempo de ouvir uma palavrinha ainda do Márcio Zanardi. Seguindo o protocolo aqui no nosso fim de jogo, também vamos fazer a eleição do melhor e do pior em campo, mas eu já adianto que eu dou meu voto, eu não participo da eleição, mas dou meu voto, assim como vocês, tenho certeza, o melhor em campo será o camisa 10 da Macaca, não é isso? Carlão de Freitas votando agora no melhor em campo. O craque do jogo. Melhor em campo, as declarações do Elvis, sem dúvida alguma, mas melhor em campo, Marcelo Hermes, né? Fez gol, 2 golaços, aliás, né? Primeiro ele mata na caixa e enfia o bambu. Segundo, ele aproveita o espaço deixado aí pela zaga da Ponte e faz um golaço. Mas uma menção honrosa pro time da Ponte, né, cara? Lutou diante de tudo que está acontecendo aí, mas uma menção honrosa aí pro time da Ponte. Mas o destaque do jogo, Marcelo Hermes, do Criciúma. E você, Guarizô? Ô, Chaibi, eu vou na sua. Eu já tinha pensado nisso antes aqui. É claro que na bola Marcelo Hermes é o craque do jogo. A lei do ex funcionou. Mas não tem como o craque dessa noite não ser o Elvis. O que ele fez hoje é algo histórico. Da pior maneira possível, da maneira mais triste possível para o clube, sim. Mas isso tinha que ser feito. Então... no campo, Marcelo Hermes, mas o meu voto para craque do jogo por essa entrevista que deixou o jogo em segundo plano, Elvis. E você, Dri? Acompanho os colegas também. Eu voto no Elvis como craque, apesar de não ter feito muito dentro de campo, mas a declaração dele foi única, por isso, para mim, ele é o craque, apesar de ter pouca esperança de que essa declaração vai gerar alguma transformação no bastidor do Moisés Lucarelli, infelizmente, mas para mim, Elvis o craque. Márcio Zanardi por aqui. Então vamos ouvi-lo. Tá se posicionando aqui o... À vontade, Dri, fica com você agora o comando. Ponte Pretano, já vamos iniciar a entrevista. Lembrando que a Ponte Preta acabou perdendo para o Criciúma 2-1, Criciúma que segue invicto. Márcio Zanardi. Gostaria que você falasse um pouco para a gente. Como está sendo esses seus dias de trabalho aqui na Ponte Preta? Desde que você chegou, foram dias curtos entre um jogo e outro? E principalmente nessas 2 últimas semanas, saída de jogadores importantes, como a do Diogo, no caso dele o Guilherme entrou muito bem no gol, mas da última semana para cá o Potker deixou o clube, o Lucas Justen, também o Thales. Como está sendo para você trabalhar o dia a dia com esse elenco, saber se até a data do jogo você vai poder contar com aqueles jogadores que você tem trabalhado? Como tem sido esse seu trabalho em meio a essa turbulência nos bastidores da Ponte? Boa noite. Bom, isso aí é uma situação que eu não tenho como controlar, né? Uma semana para cá o Potker deixou o clube, o Lucas Justen, também o Thales. Como está sendo para você trabalhar o dia a dia
com esse elenco, sem saber se até a data do jogo você vai poder contar com aqueles jogadores que você tem trabalhado. Como tem sido esse seu trabalho em meio a essa turbulência nos bastidores da Ponte? Boa noite. Bom, isso aí é uma situação que eu não tenho como controlar, né? Não tem problema. Eu não tenho como controlar. O meu dia a dia está sendo com muito trabalho, com muita verdade. A gente está entregando bastante para que as coisas possam mudar e acontecer. Eu só posso controlar o que eu tenho de controle, que é o dia a dia, a honestidade, o trabalho, sendo muito verdadeiro, olho no olho dos jogadores. Os jogadores que saíram, acharam melhor sair, porque cada um sabe do seu problema e da sua necessidade dentro de uma situação. São coisas difíceis para a gente controlar. E o que eu estou fazendo é o meu trabalho, é o que a gente fez aí, principalmente no segundo tempo. É um grupo que tem que honrar essa camisa, é um grupo que tem que trabalhar, e a gente só vai sair dessa situação trabalhando com muita verdade. Então, eu só controlo o meu dia a dia, e o meu dia a dia, por incrível que pareça, ele é o melhor possível, porque os jogadores sabem o quanto a gente está se dedicando e o quanto eles estão se dedicando. Então, a gente tem que trabalhar e pensar nisso. Boa noite, Márcio Fernando César da Rádio Central. Na saída Fernando. do gramado, o Elvis deu uma declaração muito forte, já deve ter repercutido no vestiário ali, a respeito da situação da Ponte, falando da diretoria. Isso aí já caiu no vestiário. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Cara, boa noite, Fernando. É o que eu tô falando, né? O Elvis não chegou ontem aqui no clube, né? O Elvis passou por muitas situações, então não é fácil, é a mesma coisa. Então ele é um líder, então ele achou por bem falar, e é momento de cabeça quente. Quando a gente está de cabeça quente, sempre é tudo muito difícil, mas os problemas da Ponte, eles estão aí para todo mundo já sabe. Então, muito mais pela indignação, porque ele vem trabalhando, ele vem se dedicando, e aí quando você tem chance de vencer o jogo, e aí você perde. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu pedi calma para eles, porque a gente não pode passar do ponto. Eu sou o comandante deles ali, mas ali naquele momento sempre é muito difícil. Então, a repercussão é normal, a gente sabe. Ele é muito grande para poder falar o que ele falou, e a gente tem que trabalhar, e é isso que a gente vai fazer. Boa noite, Márcio. Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber de você, qual foi a conversa no vestiário para voltar para o segundo tempo? A gente viu que a Ponte voltou com uma postura totalmente diferente. Pode-se dizer que a Ponte até dominou um pouco a segunda etapa. Qual foi a conversa? Bastante. Dominou bastante. Vamos ser honestos, sim. Porque quando a gente joga mal, a gente joga mal. Exato. No segundo tempo, eles só deram 2 chutes, infelizmente conseguiram ter. Sim. E qual foi a conversa, o que você viu de diferente para poder mudar essa Ponte para o segundo tempo? Boa noite. Realmente, o nosso primeiro tempo estava sendo o primeiro tempo que a gente não gosta, e o que a gente não fez, a gente deixou o Criciúma muito confortável, né? E aí a gente tava com medo de jogar a pressão, a bola fica pesada. Eu cobrei muito coragem para eles terem atitude nesse momento, e que se dane se errasse. A gente tem que tentar. Eu falei para eles, a responsabilidade é minha, joguem, mas a gente tem que mudar a atitude e competir. A gente precisa guerrear, porque não vai cair do céu. A gente tá fazendo tudo certo e o resultado não vem. Imagine quando a gente faz as coisas erradas dentro de campo. Então essa é a cobrança, e eu cobro muito deles. Agradecendo a Adriana Almeida, que esteve aí na entrevista coletiva. Amanhã a gente tem muito a repercutir. Um forte abraço para você, Carlão de Freitas. Amanhã a gente se encontra no CBN Esportes. Aí vamos falar bastante sobre o jogo, sobre a entrevista do Elvis. Agradecendo também a Marco Guarizo. Um forte abraço para vocês aí do Moisés Lucarelli. Valeu, Fabião. Um abraço, valeu. Valeu, obrigado você que esteve conosco aqui na CBN. Amanhã, CBN Esportes, 11 da manhã. A gente fala mais sobre essa partida entre Ponte Preta e Criciúma. Valeu, um forte abraço pra você. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.